Olá, Cláudio. Beleza aí, Douglas? Tá ouvindo Bem, e bem? você? Tô bem, e Tudo legal? você? Tá ouvindo bem? Também. Não tem nada de fundo aqui? Não. Porque tem um lava-jato aqui perto com um batidão. Tum, 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 tum. Eu fechei tudo aqui, mas vai saber, né? Fundo musical, né? Esse é fundo batidão, né? Fundo musical. Isso não é música. Mais ou menos isso. Viu? Deixa o Belo pessoal bigode, hein, entrar. cara? Gostei de ver, hein? É, em Belo bigode. homenagem à sua Fez. época de leite moça, Então, né? muito antes, cara. Eu comecei a usar bigode, eu tinha 16 para 17 anos. Que a gente quer ser mais velho, né? Para poder dirigir sem carta, aquela época. E fiquei, cara. Só tirei. Quando que eu tirei? Ó, eu fiquei com bigode, depois fiquei com barba. Aí no vôlei eu tava de bigode. Ah, a gente foi nas Olimpíadas de 86, que as meninas foram para as Olimpíadas e a gente ficou com o time praticamente juvenil, uma outra experiente. Aí eu fiz uma aposta com o índio, lembra? Eu fiz a aposta com o índio. Foi ali que eu fiquei careca, tirei bigode e nunca mais usei. Entendi. É, eu na Exatamente. verdade deixei o A Silva bigode aí, porque ó. tive que tirar a barba, né? Se não deixar nada, fica Ah, parecendo um ovo. Emenda tudo, não, fica bem, cara. É só tomar sol, fica vermelhinho, fica bem. Oi, né? Sil, tudo bom? Um beijo pra você. Oi, Silvana, Silvana tudo tá aí. bem? Silvana vai estar com a gente aqui terça-feira, Cláudio. Tô sabendo, eu vi a lista aí. Pô, cara, legal. Você sabe que o Serginho me mandou uma foto hoje? Eu, ele e o Sidney Negrão, que é primo dele, que era fisioterapeuta. Primeiro título nosso paulista em 93, Campeonato Paulista. Ele mandou uma foto legal, cara. Eu tinha aquela foto guardada, mas não sabia onde. Ela não está digitalizada. Agora já está. Já foi para o Google Fotos. É, o Serginho vai fazer com a gente dia 23 aqui também. Puta, tem chão ainda. É, Legal. tem. Tem muita coisa pela frente. Bom, Cláudio, vamos lá. Nossa, sim. É, amigos do voleibol, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com o professor doutor Cláudio Eduardo Bassi Martins, atuando há mais de 30 anos no meio do esporte em atividade física como promoção de saúde. Atuou como preparador físico da iniciação até o alto rendimento, conquistando vários títulos estaduais, nacionais e internacionais através do vôlei e do basquete feminino, além de vários trabalhos de consultoria com atletas do bicicross, futebol, natação, tênis e equipes universitárias americanas, entre outros esportes ainda. Foi secretário de esportes de Sorocaba de 2009 a 2012, foi sócio fundador da Ápice Medicina Desportiva em Sorocaba, mestre em saúde da criança e do adolescente pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp de Campinas, doutor em ciências pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp também, foi pesquisador do Centro de Investigação em Pediatria da Unicamp, foi pesquisador da empresa de tecnologia esportiva One Sports pelo programa da FAPESP, PIPE, membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Se eu falar mais aqui, vai acabar a live, Claudio, se eu falar tudo que tem aqui anotado. Hoje atua como palestrante nos cursos nacionais de treinadores da Confederação Brasileira de Voleibol, níveis 1, 2, Esse tem que 3 e falar. 4. Esse primordial. É coordenador local e docente de pós-graduação da Uniguaçu, é docente da Unisão Roque, Uninove, é consultor em programas de atividade física e saúde, palestrante e personal trainer. Só isso é o currículo do Cláudio aí. Bom, gente, nós estamos num projeto que é o projeto Resgatando a História do Voleibol, que de segunda a quinta-feira nós vamos conversar com ex-atletas da equipe da Nestlé, por isso que o projeto chama Pra Sempre Moça, e sempre aos sábados nós vamos conversar com um membro da comissão técnica dessa equipe. Então hoje nós estamos começando com o Cláudio aqui, durante a semana nós tivemos a Josi, a Ricardo e a Denise, hoje nós estamos com o Cláudio, na semana que vem nós temos a Dirce na segunda-feira, a Silvana na terça, Karen Rodrigues na quarta, Fernanda Venturini na quinta e o Luiz Omar, que também fez parte da comissão técnica da Nestlé no sábado. E muitas novidades aí para as semanas que estão vindo aí. E nós não poderíamos deixar de aproveitar o Cláudio Bassi aqui, não só para uma entrevista e conhecer um pouco sobre ele, mas para ele falar de um tema que eu sei que ele ama, que eu já vi várias palestras dele desse tema, que é a neurociência, e por que não falar da neurociência para o voleibol, para contribuir com os nossos amigos aí do voleibol, tá? Não tenho palavras para agradecer ao Cláudio, Cláudio que é amigo desde 14 anos de idade,
Quando eu tinha 14 anos de idade, o Cláudio já me ensinava sobre preparação física, sem eu nem ter entrado na faculdade. Eu lembro dele fazendo os testes de impulsão, sujando o dedo de giz, o Chateauroux e vários testes. E o Cláudio me explicava por quê, com toda a paciência. Então, eu só tenho a agradecer por tudo que você proporcionou na minha vida, por ser essa pessoa sempre acessível. Quando eu e o Dalmir decidimos coordenar os cursos da CBV, a primeira pessoa que eu liguei, que eu mandei mensagem, foi o Cláudio. Cláudio, nós estamos com um projeto assim, assim, assado, você pode me ajudar? Ah, vamos tomar um café na Santa Crema. Puta saudade, hein, Cláudio, de sentar e tomar um café. Nossa, nem fala, cara. Não vejo a hora de passar. Viu? Precisamos falar urgente sobre isso, viu? Então. Agora o curso é online, cara. Vamos organizar. Tudo online agora. E o Cláudio prontamente se dispôs a ajudar. Não, pode deixar que todas as disciplinas extra do voleibol, deixa comigo, fisioterapia, psicologia, nutrição, que eu conheço fulano, que é doutor, fulano. E arrumou toda a grade, junto com o Josenildo, na época que foi o diretor, o Ari, que foi diretor, Duda, João Crisóstomo. Então, o Cláudio sempre teve esse trabalho em conjunto com a gente e somou muito para os cursos da CBV, com certeza. Cláudio, obrigado. Eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua vida, um pouquinho das coisas que você conquistou para o pessoal, tá? Com você. Bom, eu que tenho que agradecer, Douglas, né? Você sempre nos ajudou lá, primeiro com a sua paixão pelo vôlei, com as meninas, né? Nós estamos falando aqui de 1993, 94, 95, faz muito tempo, né? A Lana era pequenininha, hoje ela está com 27. E, cara, estou indo para 56 já. O tempo passa rápido. Eu também não vou ficar falando muita coisa aqui, porque quanto mais velho, mais história a gente tem para contar, né? Então não dá para ficar falando muito. Vamos deixar o pessoal interagir, que é mais gostoso. Eu sou bem à vontade, brincalhão. Aqui a gente vai ter que manter uma linha, né, para não perder muito. Mas eu não sou sério, nunca fui, né? Não vai dar para ser agora. Um negócio que eu acho muito interessante falar é que, para mim, o nome preparador físico é completamente errado, tá? Porque a gente não cuida do físico, a gente cuida do atleta, né? Vamos falar assim, que é um condicionador, né? O cara é o tal do conditional coach, que é o técnico de condicionamento, que eu não sei nem se esse é o nome correto. Nos Estados Unidos criaram o nome do coach, né? Para o técnico, tem o head coach, que é o técnico principal, e o coach hoje virou aquela pessoa que cuida, vamos dizer assim, do todo, né? E desde sempre, desde que eu comecei, lá com meus 18, 19 anos, que eu ainda jogava basquete, eu era um atleta que eu gostava muito da parte técnica, muito da parte física. Nunca fui apaixonado pela tática, nunca fui assim. Tanto que eu nunca quis ser técnico. E quando pintou a oportunidade para mim, que eu fazia faculdade de ser preparador físico, eu atuava numa equipe, né? Atuava numa equipe e... Olha o telefone tocando aqui, ó. Eu atuava numa equipe e... eu era juvenil, praticamente, estava acabando o juvenil para começar na equipe adulta, e eu tive a oportunidade de ser estagiário na equipe de basquete aqui de Sorocaba, que o Valdir Pagan Pérez era o técnico. Pô, ele já era fera, já tinha sido terceiro lugar no Mundial de Basquete. E ele falou assim, não, vem fazer estágio com a gente. E nesse momento eu deixei de jogar no juvenil para ser o estagiário da equipe. Foi uma escolha sensacional. Falei, vou deixar de jogar, vou estudar, né? E comecei a estudar, e na época o professor meu, Renato Shoei Onamini, era um professor de atletismo. O cara era fera, né? E ele era professor de atletismo aqui. E ele era pela prefeitura, ele era o indicado para cuidar da preparação física do time. E eu era estagiário dele, fiquei com ele. Para resumir, que eu vou ter que cortar, né? Em 85, eu estava no terceiro ano da faculdade, ele passou num concurso público e foi para o Mato Grosso. Falou assim, Cláudio, agora você é o preparador físico do time. Eu nem formado era. E já tinha Hortência, Vanira, e Wanda, e tudo, Elisa, um time fera, né? E eu comecei a trabalhar ali, estudando e buscando e sendo preparador, quer dizer, errando, aprendendo e fazendo junto, né? E naquela época eu já me preocupava com o todo, não estava preocupado só em ter velocidade, agilidade, isso que eu achava muito interessante. E nesse período aí eu comecei a me desenvolver, e eu dava aula de escolinha, cuidava do Mini, do Mirim, tá entrando a Cíntia aqui, que foi a nossa atleta. Putz, era sensacional. O Valdir Pagan trouxe o Sérgio Duarte, que inclusive foi campeão mundial com a seleção adulta, né? E a gente trabalhava junto, a gente formou uma equipe muito legal para atuar com todas as categorias, escolinha, mini, mirim,
e até o adulto. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, ia para a faculdade, voltava. Foi muito legal, mas assim, foi desgastante. Foram 2 anos, 85 e 86 assim. E a gente não conseguiu ser campeão paulista, a gente foi vice contra a Unimep, na época vamos dizer assim, da Paula, né? E eles trouxeram uma nova comissão técnica, que era o Vendramini e o Pedrinho, para somar, porque ficou muito legal. Aí tinha o Vendramini e o Pedrinho, e trouxeram o Borracha para ser também técnico das categorias menores. E nesse momento eu passei a atuar só nas categorias menores. E aí foi show, porque eu tive que dar assim, foco total. E a gente começou a fazer um trabalho muito bacana. Aí aumentou o número de escolinhas em Sorocaba, o negócio foi ampliando. E a gente começou, além de ganhar jogos, ganhar títulos, tanto a federação como a confederação falaram: esses 2 meninos estão fazendo um bom trabalho, vamos trazer eles para a seleção paulista. E a gente foi para a seleção brasileira, de categorias menores também. E começamos a desenvolver um trabalho legal. Foram 2 anos que a gente ficou nessa condição. Agora, política é política, né? A gente, às vésperas de ir para um sul-americano, e a gente sabe que os atletas precisam ir galgando, né, passo a passo. Precisa participar do juvenil, do sub-19. Quanto mais experiência internacional com os atletas internacionais, você vai se acostumando e vai aprimorando. A gente ia para um sul-americano, faltando uma semana para o sul-americano, a Argentina avisou que não ia. E na época tinha a Karina lá, que era a principal jogadora. O que a confederação fez? Falou assim: não vai ter mais. Vocês não vão. Falei: como a gente não vai? Faltando uma semana, um mês trabalhando. Aquilo ali, falou assim: eu estou fora. Não gosto de política, estou fora. Saí da seleção feminina, categorias menores. Passaram 6 meses, o pessoal da masculina falou: Cláudio, precisamos que você faça aquele mesmo trabalho aqui na masculina, que nós vamos participar do Pan-Americano e Mundial Juvenil, que seria em 91. A gente estava em 89 e 90. Falei: vamos embora então. E mesma coisa, trabalho bem feito, sabe? O pessoal viajava. Quando chegou na hora do vamos ver, que faltando um mês para o preparativo, os caras começaram a me deixar de fora para levar outras pessoas que eram políticas, tanto para jogos decisivos como para torneios internacionais e para o próprio Mundial. Para você ter uma ideia, quem foi campeão naquele ano foi Estados Unidos, vice foi a Argentina, que foi aquela seleção que foi fera, depois adulta, né? O Brasil foi em terceiro, a gente estava ali no topo. Aí eu falei assim: cansei, estou fora de seleção, não quero mais saber. Nisso, estou em Sorocaba, o Vendra fala: Cláudio, você vai voltar a ficar só com adulto agora. Nós vamos montar uma outra estrutura para a categoria menor. E aí trouxeram o Joãozinho, o João Nunes, né, que foi uma bela de uma surpresa para a gente, que fez um trabalho sensacional e depois foi se tornar o preparador físico da seleção por muitos anos. E aí eu estava só com o feminino adulto, a gente participou do Mundial em 91, a gente foi campeão mundial de clubes. Em 92, a gente foi vice, a gente perdeu para nós mesmos, um time sensacional, a gente tinha a seleção do mundo, mas a gente perdeu. Nisso a Nestlé cortou o time e falou assim: olha, não vai ter mais basquete. Eu falei: caraca, meu, eu tinha casado, né? A Silvia grávida. Eu falei: putz, e agora? Nisso eu recebo um telefonema da Nestlé, que já era a nossa patrocinadora, e falou: nós vamos montar um time de vôlei em Sorocaba, você vai ser o preparador físico, a gente vai montar uma comissão técnica aí, preciso que você busque algumas estruturas. A gente já tinha o Jutaí, pessoa sensacional, que era auxiliar, né? Que ele era um técnico em fisioterapia. E eu fui buscar fisioterapeuta, fui buscar outra para montar a estrutura, né? E fui apresentado ao Sérgio Negrão. E eu não sabia nada de vôlei, a única coisa que eu conhecia de vôlei era a Silvia, minha esposa, que tinha sido jogadora, né? E aí eu ia para São Paulo conversar com ele, ver como que funcionava a parte de treinamento. E ele e a Dora, que era assistente técnica, no primeiro ano eles me ajudaram muito para eu entender, porque o basquete tinha muito orgânico, de corrida. O vôlei era muito salto, né? Eu tive que entender. Então, o primeiro ano, que foi 93, foi aprendizado. Mas foi um aprendizado em que todo mundo ajudou, sabe? As jogadoras ajudaram, a comissão técnica, fisioterapeuta. Foi muito legal. E a gente montou uma família, né? E nesse sentido eu continuei trabalhando naquele sentido, não de ser preparador físico, mas de cuidar do todo, né? Tanto que das atletas que passaram, tanto as de nome como as com menos nome, vamos dizer assim, né? Que não eram eu dava a mesma atenção. Jogava de noite. Quem não jogou no outro dia tinha treino. A gente tinha que fazer. Era ser humano e eu dava a mesma atenção, o mesmo cuidado, a mesma paixão, sabe? E esse trabalho foi até 97.
quando eu, Marquinhos Trigo, Luiz Sola, que éramos todos do time, né, e o Júlio Galli, a gente resolveu montar uma clínica, porque a gente estava atendendo as equipes do Brasil inteiro, né, para prevenção, fazer testes, controle, que a gente acabou sendo vamos dizer assim, o que tinha de melhor na época. Vinham técnicos estrangeiros para fazer estágio aqui com o Sérgio, para acompanhar. A gente montou uma estrutura fantástica, né? E o Sérgio foi sensacional, porque o Sérgio ele sempre deu total liberdade para eu trabalhar. E eu também nunca quis ser técnico, então eu queria contribuir para o time. Contribuir com os fisioterapeutas, com a parte médica. E a gente fazia avaliação de tudo, desde aquela época. A gente tinha o Fernando Torres, que era fisiologista. A gente ia para São Paulo fazer as avaliações. A gente fazia prova, por exemplo, para ver como que estava a relação muscular, né, de força, encurtamento. Quer dizer, a gente fazia testes de alta tecnologia em 93, que hoje ainda quase não se faz. A gente usava o Polar naquela época para controlar treino. Nós estamos falando de coisa de 20, 30 anos, né? Então, eu sempre gostei da tecnologia. Tive a felicidade da Nestlé me mandar para Cuba, me mandou para a Rússia. Pô, fui estudar com o Matveev, com o Verkhoshansky, né? Acabei formando vínculo com eles. Matveev teve em Sorocaba, teve em casa, foi assistir jogo nosso. Verkhoshansky eu tive com ele na Itália. Sabe? Então eram pessoas que estavam focadas, né? Fui com o Fernando Torres para Cuba, num congresso de medicina do esporte, lá naquela época que o vôlei de lá era fortíssimo. Então, tudo isso contribuiu muito para a minha formação como ser humano. E, no fim, cara, quando a gente montou a clínica, eu tive que optar, porque eu coloquei a minha vida ali na clínica, eu tive que sair do vôlei. E o time, nesse momento, tinha ido para Jundiaí. Então, eu apostei tudo na clínica, falei assim, vou deixar o vôlei por enquanto, e fiquei lá na clínica. Só que clínica, cara, eu sou professor, eu era coordenador, não era administrador. Era tudo diferente. E não deu aquela renda que a gente queria, porque ali ninguém era administrador, né? Isso eu falo hoje, os meus alunos da faculdade. Qual que é o teu sonho? Mas tem uma academia. Então, estuda administração, estuda direito, contabilidade, gestão de pessoas, porque você só sabe o técnico, fazer musculação, corrida, né? A administração não sabe. E nessa mesma época, fui convidado para coordenar um spa, que é o Spa Sorocaba, né? Com o Dr. Atilis Brana. E eu comecei a me engajar com obesidade, eu achei interessante o trabalho. Fiquei 6 meses lá. Quando chegou em praticamente junho, julho de 98, a Hortência e o Vendramini me ligaram que eles iam montar um projeto no estado do Paraná, paralelo ao projeto do Bernardinho e do Rexona lá, que eles iam implantar o basquete no estado inteiro. E se eu não queria ir com eles? Como eu já tinha passado praticamente 1 ano na ápice, já estava estruturado e não estava dando retorno financeiro, eu falei, eu vou. Conversei com os sócios, né? Falei, vamos embora. E fiquei praticamente 3 anos e meio lá. E o Soró lá já estava ajudando o Bernardinho, a Fernanda, e a gente se convivia. Então, a gente ficava juntos, né, com a comissão técnica do vôlei lá do Rexona, e montamos um projeto com o governador Jaime Lerner. E a gente tinha um centro de excelência em São José dos Pinhais, mas a gente atuava no estado inteiro, nas escolas estaduais, com um projeto de basquete no estado inteiro. E foram praticamente 3 anos e meio, 4, fantásticos. E a gente montou um super time também, foi assim, a gente foi campeão brasileiro, campeão pan-americano, campeão tudo, né? Até Paulista a gente foi, porque a gente vinha para São Paulo para jogar aqui. E no final do governo, né, do Jaime Lerner, entrou o Requião e ele acabou com tudo. E aí eu já estava meio cansado também, porque ficava longe, a Lana pequenininha pedindo de pai, né? Era complexo. E no último ano teve 2 coisas interessantes. O Sérgio foi jogar lá, ele estava em Osasco já tinha acabado o projeto da Nestlé, e ele falou assim, Cláudio, pô, volta a trabalhar com a gente, né? Aí o Benê veio conversar comigo, aí eles fizeram uma proposta financeira menor do que eu ganhava lá, né? E eu ainda tinha que pagar algumas coisas, como residência. Eu falei, olha, eu falei, Benê, inviável financeiramente, cara, eu não posso pagar para trabalhar nessa altura do campeonato, né? E o Bernardinho já estava decidido a ir para a seleção. Então, ele ia para a seleção, quem ia assumir, na época, era uma outra comissão técnica, e ele falou, Cláudio, queria que você ficasse no vôlei aqui no Rexona. Vou indicar você para a comissão técnica, o que você acha? Falei, bom, Bernardo, é um prazer ficar, porque o basquete acabou,
Até a Silvia ficou tudo animado, que todo mundo queria ir para lá, né? A Denise, que é muito amiga nossa, estava jogando lá na época. No fim, a comissão técnica decidiu ficar com uma estrutura carioca, que eles eram amigos, né? Que era o Marquinho Jardim, que é o Preguinho como preparador físico, que é muito amigo meu. E eu falei assim, pô, tá certíssimo, né? Você tem que ficar entre vocês. E eu já estava decidido a voltar, sabe? Eu já estava naquele momento que eu já tinha ganho tudo que eu queria. Fui campeão mundial no basquete, no vôlei. Tudo que eu participei, eu ganhei, né? Eu não tinha sonho de trabalhar em Olimpíada. Não tinha, por conta da política. O Joãozinho, que trabalhou comigo no basquete, inúmeras vezes falou, Cláudio, vem trabalhar com a gente aqui na seleção, né? Vem me ajudar aqui. Eu falei, olha, João, se desculpa, cara. Trabalhar com confederação, eu estou fora. QI não dá. Hoje é QE, né? Quociente emocional. Quociente de quem indica, eu estou fora. E por tudo que eu fiz lá, que eu participei, o que eu fiz? A gente fazia avaliações, a gente fazia pesquisa, apresentava trabalhos. E lá no Paraná, quem dava suporte era o professor Sérgio Gregório, da Universidade Federal. Quando acabou tudo, eu falei, Sérgio, vou voltar para Sorocaba, vou bater porta lá em Campinas para voltar a estudar. Eu vou ligar para o Paulinho, que é o professor de treinamento, você vai falar com o Paulinho, e você vai lá e conversa com ele. Bom, fui para a Unicamp, me inscrevi como aluno especial em treinamento esportivo, depois fui fazer bioquímica, pedagogia do esporte, e fui fazendo algumas disciplinas para ver o que eu ia fazer. E voltei para a ápice aqui e comecei a atuar como personal, né? E meu sonho foi assim, puxa, eu vou atuar com seleção de talentos. E aí a gente tinha um volume de informações muito grande do vôlei, porque quando eu ajudei o Clóvis aqui em Sorocaba nas equipes do vôlei masculino, a gente coletou muita informação. E os atletas deles tinham sido todos seleção paulista, seleção brasileira das categorias menores. Ajudei ele quando ele estava lá também no Suzano, e o Serginho quando estava no Flamengo. Ajudei ele a montar, quer dizer, ele tinha bastante informação. Aí, lá na Unicamp, os professores, Cláudio, não adianta você ter 500 atletas como base. Seleção de talentos é 5 mil, 6 mil, 7 mil. E eu falei assim, pô, é verdade, gente. Como é que vai fazer seleção de 5 times? Não existe, né? Isso é seleção natural. Seleção de talentos tem que ter muita quantidade. E eu comecei a perder o tesão por isso, porque eu falei, caraca, nós estamos completamente defasados. E como eu tinha algumas passagens por alguma coisa nos Estados Unidos, eu vi a diferença que era. E no basquete, a gente fez uma série de jogos lá, e a gente jogou com as equipes do Big 8, Big 12, Big 10, com a equipe do Paraná. E nós ganhamos todo mundo. A gente se tornou referência lá também, sabe? O pessoal, e com isso abriu portas para mim, né? Para ir visitar, para ir conhecer. E aí eu vi o que eles faziam, eu falei, caraca, nós estamos anos-luz atrás. Até hoje nós estamos anos-luz atrás, né? E eu estava dando consultoria no Ângulo, que o Fernandinho Della Rosa era o técnico do handebol, a Lana estudava lá e eu fazia uma parceria com eles. Eu ajudava a equipe do handebol do Ângulo e ganhava a bolsa dela. E fui fazendo isso, e aí eu comecei a fazer com a escola como um todo, com todos os alunos. E eu comecei a ver, cara, criançada chegando no primeiro ano, segundo, terceiro, sem força nenhuma, não conseguia fazer um abdominal, percentual de gordura alta, sem flexibilidade, sem agilidade, aquilo, meu cabelo. Falei, caraca. Bom, comecei a fazer apresentação para os pais, tudo mais. Um belo dia, estou lá na Unicamp e eu vejo um trabalho, doutora Silvia Dias. Ela tinha feito o doutorado dela em obesidade infantil. Eu li o trabalho dela e falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui se encaixa. Aí eu fui lá na pediatria. Cheguei na pediatria, fui falar lá na secretaria, né? Olha, estou mandando e-mail para essa professora, ela não me atende, não me responde. A secretária da pós-graduação falou assim, saúde, Douglas, para você, viu? Ela falou assim, olha, essa professora terminou o doutorado, ela não voltou mais, vai ser difícil você encontrar com ela. Mas o orientador dela é o coordenador, dá para você conversar com ele. Eu até brinquei. Se ela não me atende, imagina ele, né? Grande abraço, Rogerião. Bom, aí eu fui conversar com o doutor lá. Por sorte, na minha mochila, eu tinha os relatórios do Ângulo. Aí eu comecei a conversar com ele, falei que tinha trabalhado com basquete, com vôlei, papapá. Eu falo pra caramba, né? Fui ali fazendo uma média com o senhorzinho de cabelo branco, muito simpático, santista.
Aí eu mostrei os relatórios que a gente fazia, ele falou assim, puxa vida, por que você não vai fazer uma disciplina aqui na Faculdade de Medicina, na pediatria? Isso era novembro, mais ou menos, 2001, por aí. Ele falou assim, olha, o semestre que vem vai ter a disciplina de crescimento e desenvolvimento que eu dou. Se inscreve para ser aluno especial. Me inscrevi por mais essa disciplina e vamos resumir, tá? Aí eu comecei a fazer a disciplina dele, que era de sexta de manhã, e de 15 em 15 dias à tarde ele recebia ex-alunos. Por exemplo, diretor da Faculdade de Medicina da PUC, diretor da Faculdade de Odontologia da Unicamp, de Piracicaba, tinha dentista, tinha pediatra, tinha fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, e eu, molecão lá no meio de todas essas feras, né? E eu comecei a participar do grupo dele de 15 em 15 dias, aquilo a cabeça começou a abrir, né? Porque eu só via esporte e comecei a entender de saúde. E aquilo foi uma evolução, eu comecei a fazer uma disciplina atrás da outra. E aí em 2007, olha só, hein? Ele falou assim para mim, viu, você vai continuar vindo aqui não fazendo nada? Vamos começar o mestrado aí? Eu já tinha feito tudo, né? Aí eu fui na prefeitura de Sorocaba e apresentei um projeto para a gente fazer um estudo para a gente fazer um mapa na cidade de como era o estado nutricional das escolas. Aí eu fui recebido lá pelo Lipe, que era o prefeito na época. Ele fez uma cartinha para a professora Terezinha Del Cícia, que era da Secretaria de Educação. A gente montou um projeto e a gente avaliou 21 mil crianças em todas as escolas de Sorocaba e a gente fez um mapa. Depois de 2 anos, a gente publicou esse trabalho, que foi meu mestrado, que se tornou referência, porque a gente conseguiu ver nos locais da cidade onde tinha mais criança com baixo peso, que é falta de alimento hoje. E baixa estatura para a idade, que é quando a criança fica sem comer proteína por muito tempo. E isso pode comprometer o futuro. Porque essa criança sem proteína até os 2, 3, 4 anos vai ter uma deficiência cognitiva mais para frente. E quem vai ter que cuidar depois é o Estado. Então, dei sequência para o doutorado para estudar só essas crianças em altíssima vulnerabilidade social. E a gente estudou 600 famílias depois, só dessas crianças, e a gente fez publicação envolvendo atividade física, a parte alimentar e o estado nutricional. E nesse meio tempo, o professor Bramante, que foi convidado para ser secretário de esportes, me convidou para ser assessor dele. Foi em 2009. E comecei a ser assessor dele para trabalhar só com a parte de esporte, e ele mais com a parte de lazer. No meio disso, cara, no meio disso, o professor Bramante teve que pedir licença, porque ele era consultor do SESI e estava num turbilhão de trabalhos. E eu falei assim, vamos continuar. E aí eu fiquei, né, praticamente 3 anos e meio como secretário. Que foi uma experiência muito grande, muito intensa, e que eu mudei de novo. Aí eu fui para atividade física, para a saúde. Porque o doutor Vitor gostava muito desse lado, né? Tinha um projeto, caminhada, a gente criou o Via Viva, tinha o Pedala Sorocaba, então eram programas de saúde pública. E no meu começo de carreira, eu fiz uma pós-graduação em ciências com o Vitor Matsuda, que era o foco dele, era a saúde, né? Populacional. Nisso eu entrei. Então, aí eu coordenei esse programa, fui gerente desse programa Via Viva aqui, fiz vários pesquisas, né? E fiz assim, uma coleta de informações com a equipe da Secretaria de Esportes, publiquei 3 capítulos no livro falando dos nossos programas. E esses capítulos rodaram o mundo, falando do Via Viva, do Pedala Sorocaba, e do projeto Caminhada, que foram vários anos, né? E, por incrível que pareça, de 2012 até hoje, eu corro, todo ano eu vou em algum lugar do mundo aí para falar sobre os programas, para ver a referência que ele se tornou. E, no meio disso, eu fui voltando para a saúde, criando programas em escolas, e sempre focado na pessoa, não no rendimento físico, né? E, há uns 3 anos atrás, 2 amigos, que são meus alunos, né, de personal, um deles fazia administração nos Estados Unidos e o outro fazia mestrado. Falaram, Claudio, você precisa ir com a gente para um curso que vai ter lá de coaching, de neurociência. Putz, vamos lá. Fui, encontrei com Daniel Goleman, Paul Zak, Aaron
que foi o papa do coaching, e aí comecei a entender outro processo. Conheci o Paulo Vieira, que é um coach nacional, que tem um programa, que tem várias coisas, né? E comecei a estudar, e comecei a implantar isso, não só na minha vida pessoal, como com os alunos e com a consultoria em escola. A ponto de, no último ano que eu fui consultor no Ângulo, eu falei para a coordenação, a gente precisa começar a colocar um trabalho de meditação para os alunos do cursinho. E não foi muito bem aceito, porque é uma coisa que não é muito... Ainda é muito incipiente, as pessoas acham que meditação é uma coisa lá da Índia, de você ficar pensando, né? E não sabe o valor que isso tem para o cérebro, para o físico, para essa relação corpo-mente, né? E eu fiz algumas vezes, e no fim a consultoria lá terminou e eu continuo fazendo esse trabalho que eu acho sensacional, voltado. E você, né, assistiu eu implementando a neurociência na fisiologia, no treinamento, né? Que é a continuidade do todo para falar assim de cada parte, né? Que é entender como o cérebro funciona. Um resumo bem básico é isso, Douglas. Falei pra caramba já, né? Show de bola, Mereço Cláudio. uma água. À vontade. Cláudio, antes da gente entrar, então, na sua palestra especificamente, como esse projeto tem a ver com a Nestlé, eu peço para você me dizer como foi para você fazer parte dessa equipe da Nestlé e o que mais te marcou nessa época da Nestlé, do Leite Moça, Leites Nestlé. Olha, Douglas, eu vivi o basquete feminino, que foi máximo nosso, né? Em termos assim de estrutura, tanto o Minercal, como o Leite Moça, como o Unimep lá de Piracicaba, era o must. Então, em termos de status, eu já tinha vivido status. Então, quando começou a Nestlé, não era novidade estar com Silvana, com Ana Paula, com Fernanda, com Ana Moser. Para mim, eram pessoas, né? E isso é importante eu falar, porque eu sempre fui um gestor de pessoas. Então, eu sempre cuidei delas como pessoas, né? E eu cuidava das pessoas, não da atleta, do status que ela tinha, né? Então, a estrutura que a gente teve, que a Nestlé, a gente tem que falar, a gente teve um gestor sensacional que foi o Feitosa, que também foi gestor no basquete quando eu estava aqui. Então, eu já comecei com ele no basquete e praticamente ele que me levou para o vôlei. Então, foi tudo, né? Então, a gente tinha pessoas sensacionais, né, que eram as atletas, a comissão técnica, a estrutura, as pessoas da Nestlé, a estrutura que eles nos davam, que a gente pedia, eles nos davam. Então, foi tudo, sabe, a gente formou uma áurea ali, rapaz, de energia, de coisa boa, e todo mundo que entrava agregava. Então, a gente fez uma coisa que até quem participou não esquece, e quem ia assistir jogos não esquece, porque era um negócio muito bem elaborado, né? Eram pessoas do bem fazendo uma coisa boa. Ali não tinha nenhum traíra, ninguém queria pegar, assim, atacar ninguém, passar a perna em ninguém, eu querer pegar o lugar do Sérgio para ser técnico, não existia, a gente formava uma equipe, né? De todos. Então, eu vou dizer assim, foi o todo, né, que marcou, né? Tanto as pessoas, como a estrutura, como a Nestlé que deu esse apoio, o pessoal do ginásio, que a gente vivia no ginásio, né, da prefeitura. Quer dizer, foi um elo muito bacana, né? A prefeitura ajudou muito. Dona Cida, tinha o Índio, né? Se eu for falar de nomes, eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas assim, foi fantástico, o todo, né? Legal, Cláudio. Agradecendo mais uma vez todos que estão aí, o Pedrinho, presidente do Panatlon Internacional Distrito Brasil, está aí com a gente, Soró, que fez parte dessa equipe da Nestlé, Silvana, que foi atleta, nossos amigos da arbitragem também aqui presentes, muito obrigado a todos, Rogério de Paula, o Tchuga, obrigado a todos que estão aí com a gente, tá? Cláudio, então, nós temos aí 26 minutos, eu peço para que nesse tempo você fale sobre o que é a neurociência e como nós podemos aplicar a neurociência no voleibol. Clóvis Granado também entrou, obrigado Clóvis por estar com a gente, grande referência no voleibol de Sorocaba também. Então, é com você, Cláudio, para sua mini palestra aí. Ó, vamos fazer um bate-papo, Douglas, que eu acho melhor, tá? Esqueci de falar você, que também estava lá no começo, né? Que ajudou muito, era um menino muito bacana, né? Sempre ali, atento, focado. Por isso que você é quem você é, né? Focado. Mas vamos falar assim, ó. A neurociência é uma ciência, entre aspas, nova. Ela tem 20 e poucos anos, tá? E o intuito dela é estudar o cérebro, tá? Então, assim, ela não estuda teorias psicanalíticas, né? Ela estuda como o cérebro funciona e como ela interage com a nossa vida. Isso é importante falar. Por que eu acho interessante isso?
Porque o profissional do esporte sempre estudou o músculo, sempre estudou o coração. E muito pouco se preocupou com o cérebro, porque a gente não tinha informações. Então, tem um médico, que é um pesquisador colombiano, Dr. Linas, que lá na década de 80, mais ou menos, 90, ele trabalhando em Harvard, nos Estados Unidos, ele começou a pesquisar mais profundamente o cérebro, e naquela época você não pode pegar um cérebro e rachar o cérebro com uma pessoa viva, né? Então, eles tinham que estudar animais. Então, o que eles mais estudaram eram os ratinhos, os camundongos e macacos. E por quê? Porque os mamíferos, eles têm uma característica em comum. A família dos mamíferos tem uma característica. A estrutura do cérebro é a mesma, os compartimentos são os mesmos. Então, se tem os mesmos compartimentos, as respostas provavelmente são as mesmas. Então, partiu desse princípio. Então, eles faziam vários estudos, e agora eu vou focar no esporte, no movimento, tá? Vou esquecer um pouco o outro lado, vamos dizer assim, o lado da psiquiatria. Isso não é a área que eu estudo a área do movimento. Então, eles começaram a pesquisar o movimento e começaram a pesquisar a importância do movimento para o cérebro. Imagina só o ratinho. O ratinho, durante o dia, ele fica quieto, mas à noite ele é um andarilho voraz. E eles começaram a pesquisar o ratinho que fazia caminhada e aquele ratinho que não fazia. E começaram a fazer dissecação do cérebro dele para ver como que era. E eles observavam que o ratinho que fazia muito movimento, a estrutura física do cérebro era de um jeito, ele tinha mais massa encefálica, mais massa cinzenta. E o ratinho, que era parado, tinha outra estrutura. Aquilo começou a chamar a atenção. Outra coisa que eles observavam, o ratinho que fazia atividade física, quando eles davam atividade para ele, por exemplo, colocar num labirinto para achar um alimento, o ratinho que fazia atividade física, ele achava mais rápido e ele buscava caminhos melhores do que o ratinho que não fazia. Aquilo começou a intrigar. Então, eles começaram a desenvolver técnicas para estudar os ratinhos que eram obesos. Eles faziam ratinho obeso, ratinho diabético. E, começou a se desenvolver de uma forma isso, que eles começaram a ver a importância do movimento para o cérebro. E eles começaram a fazer um reverso. E isso, não só ele, como outros pesquisadores. Aqui eu vou falar do Dr. John Ratey, que é um psiquiatra americano da Universidade de Harvard também, que ele estuda a depressão. Aí eu vou começar a fazer alguns paralelos. E lá em Harvard, e ele era maratonista, ele é maratonista. E ele começou a atender algumas pessoas na clínica de psicologia do hospital, pessoas com depressão que que eram corredores, deixaram de correr. Ele começou a fazer associações. E ele começou a dar como terapia para essas pessoas a caminhada e voltar a treinar. E melhorava. E ele começou a fazer associação com esses antidepressivos e a corrida. E viu que quem fazia o uso do antidepressivo e da corrida, da caminhada, melhorava muito da depressão. E aí ele começou a fazer o estudo tirando o antidepressivo, só corrida. Aquele grupo com antidepressivo e corrida e aquele grupo que não fazia nada. E ele viu que quem fazia só atividade física melhorava tanto quanto quem fazia corrida e tomava antidepressivo. E eles começaram a pesquisar. E eles começaram a observar que o exercício físico fazia milagres no cérebro, que ele era imprescindível para combater a depressão. E eles começaram a estudar. E ele também estudava Alzheimer, mal de Parkinson, e começou a ver que as pessoas que faziam atividade física desde cedo tinham uma probabilidade menor de desenvolver o Parkinson e o Alzheimer. E eles começaram, e assim outros pesquisadores começaram. Bom, isso usando o ratinho. De repente, com a tecnologia, surgiu a ressonância magnética de imagem, que é você pegar um cidadão vivo, colocar ele num aparelho para fazer a ressonância e conseguir ver as ondas eletromagnéticas no cérebro. É importante dizer que a gente produz ondas eletromagnéticas a todo tempo. Nós somos uma fonte de energia. Por isso que quando a gente faz meditação, quando a gente vai num ambiente alegre, gostoso, você propaga energia e você recebe energia. Isso não é holístico, né? É místico. Isso é físico. Então, se você vai num ambiente alegre, você recebe essa energia, porque a gente tem essa dimensão de energia eletromagnética. Doutora Caroline Leaf, ela é da África do Sul, mas hoje ela é radicada nos Estados Unidos. É uma neurocientista, eu fiz um curso com ela e tive o prazer de levar a Lana para fazer também. Fantástica! Ela estuda o cérebro usando, a alta tecnologia.
fazendo imagem dos neurônios e vendo quando novos neurônios estão nascendo, quando os neurônios estão morrendo, com imagem. Uma coisa impressionante a tecnologia. Com atividade física, você fazendo meditação, você fazendo vibração de positividade, ambiente positivo, ambiente negativo, tudo ciência. Então, o eletromagnetismo que é mostrado quando faz a ressonância é o que você está produzindo, né? E eles descobriram uma nova técnica para fazer, inclusive, nas pessoas vivas treinando. Então, por exemplo, o Dr. John Ratey, ele tem um livro que chama Spark. Spark é fagulha, né? E ele fala nesse livro que uma pessoa, quando vai estudar, por exemplo, se você fizer 20 minutos de atividade física antes, você sentar para estudar, o teu cérebro está outro, está remapeado. E aí tem as imagens do cérebro em ressonância, do cérebro parado, a gente aqui agora. Se a gente fizesse uma atividade física antes e sentasse, como ele estava remapeado, porque a gente produz vários hormônios e neurotransmissores que modulam o nosso cérebro. E agora eu vou começar a entrar numa parte mais legal. E o que isso tudo faz? Ele abre canais para a gente ter mais criatividade, para a gente ter mais visão das coisas, para a gente ter melhor controle emocional e, com tudo isso, a gente ter mais controle racional. Onde eu quero chegar? Que a atividade física, o movimento, é essencial para o ser humano se desenvolver emocionalmente, fisicamente e intelectualmente. E a antropologia estuda e fala que o desenvolvimento, né, o passar dos anos do Homo sapiens sapiens foi pelo movimento. A gente desenvolveu técnicas de caça que usa o corpo, usa o braço para lança, para pescar, para fazer um instrumento, nadar, correr, saltar, mergulhar. Todos os elementos do corpo humano que estão relacionados com o físico, o movimento. Então, o desenvolvimento do Homo sapiens sapiens, a base muito grande é o movimento humano. Agora eu faço uma reflexão. Como é que estão as crianças hoje? Agora um segundo de silêncio. Estão sem movimento. Estão hipotônicas. Como que está o cérebro dessas crianças? Como que está o desenvolvimento neurológico, motor, afetivo, emocional, cognitivo? Olha como a atividade física é essencial para todos. E aí entra o esporte nisso, né? Então, e eles estudando. E onde a gente quer chegar, Douglas? Que a gente precisa conhecer o ser humano como um todo. Não é conhecer o que ele faz de velocidade, de agilidade, de força e potência, mas como ele vai... Porque são as capacidades físicas, né? Mas como ele vai usar isso. Se ele tem condição emocional e intelectual para usar isso. Lá nos anos 70, os estudiosos repartiram, entre aspas, o cérebro em três partes. Uma parte principal, que é a base, chama cérebro reptiliano, de réptil, ancestral, que é onde controla pressão arterial, frequência cardíaca, sistema digestivo, é o sistema nervoso autônomo, reprodução, né? É onde a gente não tem influência. Um pouco mais acima, na base aqui, tem um outro aparato que chama sistema límbico. Dentro desse sistema límbico está o foco emocional nosso. Ali tem hipotálamo, ali são produzidos hormônios essenciais para a nossa vida, para a nossa existência. É ali que é reconhecido e é codificado cada emoção. Por cada estímulo sensorial que a gente tem. Então, o cérebro recebe o estímulo sensorial e ele codifica a emoção. E ali tem o hipocampo. O hipocampo é onde é armazenado todas as memórias de longo prazo. Então, tudo que a gente vê, sente, eu estou vendo você de preto e vermelho, você está me vendo de verde, isso é memória de curto prazo, né? Estou vendo você com esse lindo bigode do Fred Mercury, né? Homenagem a você na época da Nestlé. É, grande. E eu estou de verde aqui, de esperança, que é uma cor que eu gosto. Então, tudo isso é memória de curto prazo. Amanhã não vai ter mais sentido isso. Agora, o que a gente está falando aqui, ele tem que ficar armazenado. É memória de longo prazo. Então, isso tem que ficar armazenado. É o hipocampo que vai fazer isso. E sabe quando que ele vai fazer isso? Durante o sono à noite. Então, mais um fator importante, o sono.
Se a gente tem o ciclo de sono adequado, porque o ciclo do sono é de 1 hora e meia, mais ou menos. E no sono REM, que é o REM, Rapid Eye Movement, é nesse período que o hipocampo está assimilando essas informações. Então, se você dorme pouco tempo à noite, você tem poucos ciclos. Então, você não consegue fazer esse armazenamento da memória de longo prazo. Imagina um atleta que não dorme bem. Como que ele vai se comportar no outro dia? Imagina um estudante, uma criança que fica de madrugada na internet, nos brinquedos. Então, olha como tudo está envolto. Não dá para separar. E aí a outra parte, né, que seria o restante do cérebro, vamos assim dizer, que é o córtex. E no córtex tem todos os córtex. Tem a região da fala, a região da visão, da audição, do paladar, né, ou da olfativo. E o principal, a gente tem uma grande porção que é motora, que controla e recebe informações do corpo. E o mais bacana de tudo, que só o Homo sapiens tem, que é a nossa parte frontal, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o responsável por toda decisão. É ali que tem o sistema decisório, que é acerto e erro, que a gente faz tudo por acerto e erro. A gente tenta, deu certo, vai para frente. Errou, a gente recalcula para fazer de novo. Então, todas as informações cognitivas estão ali. É ali que toma a decisão do que vai falar, do que vai segurar, né? Baseado pela emoção. A emoção dá o estímulo, e ali ele fala, ó, falo isso, falo aquilo, tomo decisão, não tomo. Então, o esporte para a criança é essencial, porque para ela tomar decisão, ela tem que ter ações. Então, a criança, quando brinca, quando joga, quando ela está com uma outra pessoa, ela tem que tomar decisão, se ela vai bater, se ela vai brecar, se ela vai recuar, se ela vai passar. Tudo isso vai formando o cérebro cognitivo da criança. E mais importante ainda de tudo, a criança, a família que nós somos aqui, né, dos mamíferos, todos os animais da família dos mamíferos, eles aprendem com a brincadeira. Então a gente vê cachorrinho brincando entre eles, a gente vê gato, a gente vê cavalo, né, a gente vê os felinos, eles brincando entre eles. Porque nessa brincadeira, que vamos dizer assim, é lúdica, eles estão aprendendo os aspectos socioemocionais. E aí vem a famosa agora, né, que todo mundo fala, precisamos desenvolver as habilidades socioemocionais. O que são habilidades emocionais? São as habilidades comigo mesmo. É eu conhecer quem eu sou, o meu potencial, as minhas dificuldades, até onde eu posso ir. Isso é a minha habilidade emocional e a minha capacidade de gerenciar tudo isso. Então, é habilidade emocional e social. Eu conhecer você, eu conhecer quem você é, o que você pode fazer, o que eu posso fazer em benefício da comunidade e gerenciar isso em relação à comunidade. Então, a habilidade socioemocional é eu me entender comigo e eu me entender com a sociedade. E a criança desenvolve essas habilidades principalmente a partir do movimento. Então, desde bebê, a criança aprende a se movimentar antes de falar. Ela aprende a se movimentar e falar antes de escrever. Então, a linguagem falada ela é baseada pelo movimento. A criança só desenvolve a linguagem falada através do ritmo. E a brincadeira rítmica, as brincadeiras de infância e com os colegas, é que vai facilitar, junto com os pais, que vai facilitar o aprendizado motor. Então, dá para a gente entender a importância que tem o movimento para todo mundo, e isso é eterno. Agora, eu sou adulto, nunca fiz nada, dá para começar? É sensacional. Começa que o cérebro vai aprender de novo e vai criar novos neurônios. E os cientistas descobriram que quanto mais movimento a gente faz, a gente cria novas conexões neurais. Então, aquela história de fazer o mesmo movimento repetido não é legal. Olha que interessante, a partir de um certo momento, porque assim, o cérebro gasta muita energia para fazer movimento e para pensar. Agora, ele memoriza isso. Então, se eu caminhar, né? Você pensa para caminhar? Não pensa. Por quê? Porque o cérebro já sabe essa condução, faz sem pensar. Agora, se você andar de costas, no comecinho, o cérebro vai ter que pensar nisso, né? Então, tem lá os estímulos que vêm das pernas para o cérebro, para receber o estímulo, para ele comandar e voltar. Ou seja, quanto mais movimento diferente você faz, mais o sistema nervoso tem que pensar. Então, você cria novas conexões, você cria novos neurônios, isso é comprovado. Antigamente achava que a gente nascia com tanto de neurônio e morria. Não, a gente cria novos neurônios, isso é muito bacana. Inclusive para os idosos. Então, tem que ser estimulado. E a partir de como? É só lendo.
só fazendo palavras cruzadas, movimento corporal variado. Então, vamos falar lá das crianças no esporte. Eu vou ficar o tempo todo só fazendo toque na parede? Esquece a parede, meu filho. Eu vou fazer toque de frente, toque de costas, toque de lado, para cima, para baixo, bola pequena, bola média. Eu tenho que variar. Quanto mais variação motor a criança tem, mais ela desenvolve todas as sensibilidades do córtex motor, os desafios que ela enfrenta pela dificuldade, então é o córtex pré-frontal, e as dificuldades emocionais, né? Porque é difícil. Ela vai ter que acostumar com o erro, com o coleguinha que fala, ah, você é ruim. Então desenvolve o todo. Então os desafios são essenciais para todo mundo. Então errar faz parte. Perder faz parte. Eu acho que o segredo é a gente estar mostrando para eles, explicando que isso faz parte. E a gente, como professor, como ser humano, dá o suporte para errar e para estar conduzindo, né? Para ir seguindo. Então, assim, em poucas palavras, a neurociência é esse todo. É a gente entender essa relação do cérebro, como ele funciona, as respostas. E tem outra, eu sou um aprendiz disso, né? A cada dia que eu estudo, a cada vídeo que eu vejo, com o que eu converso, e o Twitter é uma coisa fantástica para mim, porque eu consigo falar com os feras, né? Então, eu tenho o Twitter de todos os pesquisadores que eu sou apaixonado, né? Que eu estudo. Recebi há pouco tempo, o Dr. David Eagleman, é um americano, e ele escreveu para assim, ó, vai sair na BBC um programa meu sobre neurociência, e eu sei que vai passar no Brasil. Eu já entrei e passou, né? E eu, como sou malandro, gravei, é claro, né? Coloquei a câmerazinha na frente da televisão, porque não repete, já acabou, né? Eu peguei todos o material dele e ele mostrou uma coisa que eu achei fantástica, tá no vídeo lá, que eu vou mostrar nos nossos cursos, Douglas. Vou pedir permissão, é claro, né? Uma garota de 5, 6 anos, ela tinha convulsões. Ela tinha convulsões e ela batia a cabeça, porque ela caía e já começava a bater a cabeça. E colocaram um capacete para ela não bater. Bom, para resumir, eles viram que ela tinha uma deficiência e eles iam ter que tirar um hemisfério inteiro do cérebro. Uma criança pequena. Eles iam ter que tirar um hemisfério, ela ia ficar sem parte do cérebro. Olha só, pequenininha. E eles falaram, corre o risco de ficar cega, de ficar surda, de ficar muda e tudo mais. Eles fizeram a cirurgia. Essa menina hoje está com 13 anos e ela faz, inclusive, tiro com arco. Ela fala, ela escuta, ela enxerga, ela desenvolveu tudo de um lado só do cérebro. Foi mantido um hipocampo. Então, a tecnologia hoje é uma coisa absurda, absurda. Em contrapartida, tinha um rapaz, que ele também apresentou esse caso, era um rapaz que ele ficou cego porque ele queimou uma parte aqui do cristalino e não tinha como fazer um transplante na época. Então, ele ficou sem enxergar por muito tempo. E a gente sabe que nessa região aqui da nossa nuca, que fica o córtex visual, não fica na frente. Na frente tem os olhos, tem o nervo óptico que vai lá atrás. E tá acabando a live já, né, Douglas? Olha o tempo aí, ó, eu falo pra caramba. Tem 6 minutos. Então, depois, continua aí, viu? Não tem problema não, se puder, né? Pode, por mim tudo bem. Se você topar, Pode, então, continuamos. claro, a gente recomeça, Fechou. porque para dar tempo deles falarem, porque são coisas que eu estou falando que são novas para muita gente e são legais para abrir o horizonte, né? Bom, esse rapaz, ele fez uma cirurgia nos olhos depois de 30 anos de vida, né? E o córtex visual dele, teoricamente, é para visão, né? Só que o córtex visual dele, antes da cirurgia, quando eles faziam a ressonância magnética de imagem, viam que ele era muito ativo. O córtex visual ativo ele não enxergava. Mas caramba, o que eles perceberam? Que o cérebro não para. O cérebro usou o córtex visual dele para outras informações. Ele teve que ter sensibilidade, por exemplo, motora, para ter mais equilíbrio. Ele teve que ter mais acurácia na audição, para suprir a visão. Ele teve que ter mais tato. Então, o cérebro, o córtex visual dele aproveitou essas informações. E olha que interessante, quando fizeram a cirurgia nele, colocaram um equipamento nos olhos, eletrônico, para ele poder enxergar, era tanta informação visual, ele via as informações, placa, cor, ele começou a ficar com muita ansiedade. Por quê? Porque o córtex visual dele, diferente de uma criança que vai recebendo as informações pouco a pouco e vai formando o seu banco de dados, né? Pouco a pouco, vai aprendendo o que é a cor, né? O que é uma madeira, foi criando ao longo do tempo. Ele já tinha toda essa informação concreta.
que ele teve visão quando pequenininho, e aí ficou um tempo sem enxergar. Não cabia tanta informação visual. Ele ficava de olho fechado, ele se sentia melhor, com tanta informação que teve. Então, a neurociência está mostrando coisas, assim, inacreditáveis, tá? Então, isso é só para ilustrar. E no esporte hoje, cara, eu estou usando muito, né? Para mostrar, como personal, não só para o lado comportamental, né? Da autorresponsabilidade, para a pessoa ter, né, a sua vida, mas principalmente para ela ter esse lado de enxergar a parte motora e o que a gente pode fazer com essa parte motora para o desempenho, por exemplo. Deu um resumão aí, bem mequetrefe, mas para abrir a cabeça, né? Show de bola, Cláudio. Cláudio, só mandar um beijo para a Tati está com a gente também aqui. Ela vai estar com a gente na terceira semana. Ela vai estar com a gente na terceira semana aqui. A Tati hoje é presidente de federação, trabalhando pelo nosso voleibol lá no Nordeste, né? Pelo desenvolvimento do voleibol. Grande beijo, Teresina, Piauí. Lá em Piauí. Muito legal. A Tati, toda vez, eu não vou muito, mas toda vez que eu vou para o Rio, eu tenho que ver a Fernanda e passar na Denise. Ela tá lá com a Denise, é impressionante toda vez, cara. São assim, ó. Eu vi na live que ela fez uma live muito legal com a Denise um dia antes da nossa, foi bem legal. Bastante história. E, Tati, tô até pensando em fazer uma live com o Soró aqui, só para contar as histórias que ninguém conta aí. O que você acha? Você, a Silvana... Viu? Vai contar o truco lá no ônibus. Né? Enquanto isso, eu vou mandando um beijão para todo mundo. Tem muita gente bacana aí que faz parte da minha vida, né? Muita gente bacana. Gabriel, grande abraço. Roseli, muita gente bacana. Fica à vontade, pode mandar beijo para todo mundo. Até pro Soró. Pro Soró. Soró é meu filho. Então, na vida, Douglas, a gente vai criando, né, laços com as pessoas, né? O Soró, cara, é um filho para mim, né? Ele começou no vôlei, depois em Curitiba, depois quando eu voltei para cá, ele com a gente na Ápice, aí personal, e aí se destacou, foi embora. Né? Você lá, depois agora a gente aqui, e tiveram vários aí que entraram comigo, né, como personal, e estão seguindo, né? E eu acho que é uma coisa mais gostosa que tem a gente estar com essas pessoas e conduzindo para frente, né? Faz parte do trabalho aí. Com certeza, Cláudio. Muito legal. Isso a Roseli está dizendo aqui que está fascinada pelo seu trabalho. E ela perguntou Cris, na outra beijão, live. Cris. Ela perguntou na outra live. Fala. Ela perguntou na outra live, pediu para você divulgar as suas palestras, seus trabalhos, né? Sobre esses assuntos. É que geralmente é contratado, né, Douglas? As pessoas pedem para eu ir. Então, no CREF eu dei uma em São Paulo, eu até falei para o Pedrinho, né, para colocar essas palestras que foi sobre isso, né? Foi sobre neurociência. E num dia antes que foi fechado tudo daqui do Covid-19, eu ia para Itapetininga, na faculdade lá. Eu ia falar sobre neurociência. Aí cancelaram, porque foi um dia antes, aí cancelaram, infelizmente, né? Mas faz parte. Tem até uma pergunta, Cláudio, que me enviaram com antecedência. Vamos aproveitar enquanto o pessoal entra. Que eu até nem coloquei, porque achei que não daria tempo, mas agora como a gente ampliou, ele pergunta se você pretende utilizar as mídias agora, nessa situação de pandemia, para fazer palestras, esse tipo de coisa, né? Se você tem algum projeto para as mídias sociais, para as plataformas digitais. Olha, Douglas, eu sou um cara... Ontem eu falei que eu sou feliz, né? Aí um amigo, um primo meu, que é técnico de vôlei nos Estados Unidos, e corrigiu. Ele falou assim, eu sou abençoado, não sou feliz. E é o seguinte, eu estou dando aula todos os dias nos meus horários normais, né? Eu sempre gostei de tecnologia e eu nunca fui de ficar preso com o atleta, com o aluno ali, sabe, pertinho. Eu dou autonomia e gosto que tenha autonomia, né? Nos projetos que eu faço aí de atividade física e saúde, a ideia é que todo mundo incorpore isso na sua vida cotidiana. E com isso, o treino remoto ficou muito fácil para mim. Então, de todos os alunos de personal que eu tenho, apenas 3 não estão fazendo treino remoto, e nos horários normais. Eu em casa, no celular, e eles na casa deles, ao vivo, em cores. E aqui eu sempre gosto de fazer os treinos que usam muito movimento corporal, hoje chamado de funcional, né? Com borracha, com peso do corpo, teraband, né? Fita de extensão. Então, eu uso muito. Então, eu estou dando aula normal. Então, eu tenho aula de manhã, de tarde e de noite. Tanto que nas lives que vocês fazem, muitas vezes eu dou uma brechinha, entro e saio, mas eu estou sem horário livre. E para ajudar,
A Silvia está fazendo um curso muito bacana à noite, que é um curso presencial também. E tem muita coisa de neurociência, também tem muita coisa de marketing digital. E como a Lana tem loja e ela faz vendas online, então tem muita coisa que me interessa, sabe, para aprender. Então eu estou sem horário, sem tempo livre. Por isso que todo mundo que pede para fazer live, eu falo, só posso fazer de final de semana. Então, felizmente, vou dizer assim, felizmente, graças ao bom Deus, eu não estou parado, né? É ruim ficar distante, mas eu estou dando aula todos os dias, graças a Deus, né? E embora seja remoto, então não tenho projeto nenhum para fazer, porque não dá tempo, cara. Mas assim, pretendo fazer cursos online, né? Mas eu quero moldar, fazer tudo estruturado, assim como eu já falei para você que a gente tem que fazer os cursos, né? Mas aí é curso mesmo, né? Não é live, é um negócio formatado, com objetivos, direitinho. Isso eu pretendo, mas não vai ser agora com a pandemia, não. Show de bola, Cláudio. Cláudio, a Silvana está perguntando se você conhece o Dr. Mauro Muscati, que curou o filho dela, inclusive. Não conheço. E a Tati está pedindo para você fazer a preparação dela para o Minobol. Sabe aquele vôlei da terceira idade? Aqui, mas ela já está na terceira idade? A Tati é novinha. Não, brincadeira. Ela está falando do Master aqui ainda. Ah, do Master é fácil. Mas ela tá jogando Master, né? Já. Hã? Ah, legal. Mas não é sentada, ela não é Minobol, é Master, né? Não, o Minobol é aquele Master. Vôlei da terceira idade, que ele segura a bola. Não, o Minobol eu sei, então. Ela tá fazendo Master, né? Tá no Master. Cláudio, entrando nas perguntas aqui... Eu e o Soró vamos dar um treinamento para ela ganhar bastante coxa. Por isso que o Soró tá chamando ela de Bambi, é isso? Ah lá, 47, mais 3 ela tá no Minobol. Ah, novinha, 47 é uma menina ainda. Cláudio, seguindo aqui, então vamos para a pergunta do César. O trabalho tardio pode recuperar o tempo perdido nesse desenvolvimento? Estas novas conexões podem auxiliar a questão psicológica? E aqui ele complementa a pergunta dele. A relação afetiva entre o professor e o aluno pode favorecer o trabalho de desenvolvimento? Nossa, é muita coisa junto. Faz a primeira que eu não anotei nada aqui. Tá? Então vamos lá. O trabalho tardio pode recuperar o tempo perdido nesse desenvolvimento? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a gente tem uma viagem para fazer, tá? Se você organiza a sua viagem desde o começo, você vai errar menos, né? Você vai ter menos tropeços e você vai ter uma viagem conduzida. Se você não se organizou, mas a partir de um dado momento você começa a se organizar, a partir daquele momento ali você vai se ajustando proporcionalmente ao que você viveu. Tudo que você errou, né, que você deixou de fazer, tudo que você errou, você vai usar como fonte, como objeto de aprendizagem. Então, se você nunca treinou, você vai começar do zero. Agora, se você treinou de forma descompassada, todos aqueles erros servem como ajuste, são experiências que você vai usar, tá? Então, são duas coisas distintas. Se você nunca treinou, você vai conduzir seu trabalho, e a gente tem que pensar o seguinte, o corpo humano, ele se desenvolve de vários aspectos. Então, tem coisas que precisa ser feito quando é bebê. Até os 2 anos, tem alguns aspectos neuromotores que é até os 2 anos. Se a gente for pensar nos aspectos das habilidades motoras, a gente sabe que até os 13, 14 anos que fecha a janela para aprender todas as habilidades. Correr, saltar, quicar. Vou fazer depois? Vou. Mas a janela melhor é agora. Então, eu vou perder um pouco dessa, vamos dizer assim, desse desempenho dessas habilidades. E outra coisa, existem as fases sensíveis de desenvolvimento. Flexibilidade, por exemplo, a gente vai perdendo ao longo do tempo. Depois da puberdade, a gente já perdeu praticamente toda essa capacidade de flexibilidade. Então, quem desenvolveu vai manter. Aliás, naturalmente a gente vai perder. Eu tenho que treinar para não perder. Força, por exemplo, vai ser na puberdade. Força, resistência de força, velocidade, 7, 8, 9 anos já começa a desenvolver. Então, as fases sensíveis, os aspectos motores e as capacidades físicas, existe sim. Agora, a gente tem que falar no todo quando a criança, né? Que tem a parte emocional, tem a parte afetiva, tem a relacional. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, são vários fatores. E quando ele fala aspecto psicológico, a psicologia é uma coisa muito ampla. Vamos falar assim, socioafetiva?
qual é o relacionamento dela com ela mesma, o relacionamento dela com o outro, né? O entendimento dela. Isso aí a gente tem que construir ao longo do tempo. E sempre vai ser época para a gente estar cuidando. Existem excelentes psicólogos, terapeutas para fazer trabalho, né? E várias linhas. Existe para trabalhar. Pessoas que tiveram algum, né? Vamos chamar, entre aspas, a palavra não é problema, mas tiveram algum desajuste, né? Algum trauma, né? Alguma fratura emocional, o terapeuta está aí para cuidar disso, para cuidar. E muitas vezes, esses desajustes, esses traumas, essas fraturas emocionais atrapalham na relação do técnico com a criança. Muitas vezes o técnico está achando que o problema é motor, né? É de um fundamento, e o problema não é esse, né? A solução está no aspecto emocional que ele vai ter que encaminhar para ter a solução. Por isso que o esporte não é um técnico, né? Uma pessoa assistente técnico, tem que ter um conjunto para estar apoiando, porque é um ser humano, né? Então, não sei se eu consegui responder, mas na minha concepção, sempre dá para a gente se desenvolver, sempre. Crescimento, né, que a parte biológica é do 0 aos 20 anos, mais ou menos, a gente cresce. É o crescimento, que é quantitativo. O desenvolvimento é até quando a gente morre, que aí entra todos os aspectos, inclusive aspecto socioemocional. Então, dá para a gente estar melhorando, sim. Perfeito. E ele pergunta aqui... Acho que respondi. Fala. Sim. E ele pergunta aqui se a relação afetiva entre o professor e o aluno pode favorecer esse trabalho de desenvolvimento neurológico, psicológico, né? Neurológico. Então, eu não sei o que ele quis dizer com psicológico neurológico. Eu acho que ele está pensando do ponto de vista do desenvolvimento ou da performance motora. Do desenvolvimento, né? Isso. Então, o aspecto afetivo, olha só, socioafetivo é para todo mundo. É para todo desempenho, porque uma pessoa que está feliz com ela mesma, uma pessoa que é feliz com ela mesma, ela vai ser com os outros, né? Então, essa relação de afetividade é muito importante. E a pessoa tem que ser feliz sempre, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade afetiva em casa, né? Com a família, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa. A gente tem que procurar fazer esse equilíbrio para você ter o bom senso. Você tendo esse equilíbrio, o adulto tendo esse equilíbrio, você se relaciona bem em todo lugar, né? Muitas vezes você não sabe o que você tem. Por isso que é importante ter um profissional para estar observando e estar monitorando. Então, a relação socioafetiva entre técnico e atleta é excepcional. Não só para o desempenho do esporte, é para o desempenho da pessoa, dos dois. Porque se o técnico tem vamos dizer assim, algum descuidado socioafetivo, a equipe não vai render também. Pode ter certeza disso. Porque a forma dele colocar o treino, as atitudes dele enquanto ser humano ali, com as atletas, na condução do trabalho, não vai ter resultado. E muitos técnicos que são muito bons taticamente e são muito bons tecnicamente, não são bons técnicos. Porque o bom técnico é aquele que conduz a equipe como um todo. E muitas vezes a gente ouve falar, tal técnico é muito medíocre, o treino dele é ruim, mas ele é excelente de banco. Por que ele é excelente de banco? Porque ele é excelente na relação socioafetiva. Então, ele conduz o trabalho, deixa os atletas à vontade, né? E o atleta rende. Não precisa... Quantos técnicos a gente viu aí que, poxa, o cara não é nenhum, né, tecnicamente falando. O trabalho dele, mas ele conversa com todo mundo, deixa à vontade e o time ganha. É isso que importa, né? Então, essa relação socioemocional, para mim, é essencial. O técnico, né, na relação técnico com ele mesmo, atleta com eles mesmos, e nessa junção dos dois aí. Perfeito. Seguindo aqui, Cláudio, a pergunta do Anderson, tá? Gente, se mais alguém tiver pergunta, pode mandar aqui que eu vou repassando, tá? Como a criatividade pode ser estimulada pelo esporte? Fazendo um movimento diferente. A gente tem que desafiar. Desafiar intelectualmente, a gente vai desafiar as decisões. Desafiar emocionalmente, a gente vai desafiar o sistema límbico. E a criatividade é uma conexão de tudo. Então, quanto mais você coloca a pessoa para ela se desafiar, para ela ter novos movimentos, para ela passar dos seus limites, a gente desenvolve a criatividade. Então, a gente não pode fazer a mesmice. Nem nós, como professores, né, como técnicos, e nem o atleta. Eu vou dar um exemplo. A Fernanda, a gente fazia alguns... Passava 5 minutos, ela, já consegui fazer. Ela precisava de criatividade, porque ela tinha uma facilidade intelectual muito grande. Motora e intelectual, ela tinha os dois, né?
e era equilibrada emocionalmente para jogar. Então ela fazia a gestão dos três. Fernanda Venturini, Ana Paula e tantas outras, né? O atleta fora de série, esses atletas que são fora de série são equilibrados, né? Pô, eles são demais, né? Tem uns que emocionalmente, Dennis Rodman me lembra muito no Chicago Bulls, né? O Dennis Rodman era aquele malucão, era fantástico, cara, fantástico como jogador, mas era desequilibrado emocionalmente. Ele teve um técnico que era fantástico, né? Que encapsulou ele e falou assim: você vai ser o meu pupilo, o meu coach, e ele foi o coach, literalmente, né? E esse cara publicou vários livros e conduziu. Então, a função nossa é essa, é estimular o atleta, ele ser o melhor possível, né? Desenvolver o máximo possível. Por isso que eu falo da criança, a gente tem que começar da criança. E essas crianças de hoje, e aí eu vou fazer agora, um apelo, né? Para quem é pai e com essa história de Covid, da doença Covid-19 e de isolamento social não é ficar enclausurado em casa. Essas crianças precisam se movimentar, precisam ver verde, precisam ver a natureza. Isso faz parte da relação humana, nós vivemos na natureza. Para não ter comprometimento socioemocional amanhã, não é daqui 2, 3 anos, é amanhã. Então tem que brincar, né? Tem que ter, não é brincar só com videogame, é brincadeira mesmo. Então, estimulem seus filhos a fazer atividade motora, a fazer atividade física, a ver a natureza, sem aglomeração. É você com ele, mas tem que ver. Onde que eu posso ir que não tem? É no quintal, é num parquinho, mas tem que ter. Eu tenho alguns amigos de Londres e lá a coisa está feia, né? E são amigos da parte de atividade física e saúde. O governo de Londres está estimulando as pessoas que vão trabalhar aí de bicicleta, para estimular a atividade física e a atividade mental, porque você está num ambiente aberto. Isso vai aumentar não só a sanidade mental, como física e o sistema imunológico. Em Londres, que está aquela pandemia, né? Então, eu não vou falar em política, mas a gente vê algumas coisas, né? Falando, tal setor não pode trabalhar. Por que setor? Se é aglomeração, então qualquer setor não pode ser aglomerado. Não é setor, todo não pode ser aglomerado. Então é por aglomeração, não por setor. Então, voltando para a neurociência, que também né? Faça a próxima pergunta, Douglas. Não sei se eu respondi. Não, perfeito. Só registrando, a tia Dirce está com a gente aqui também agora, Cláudio. Dirce. Segunda Abraço ela vai Paraná. estar. Isso, segunda ela vai estar aqui com a gente fazendo uma live também, segunda-feira às 21 horas. Relembrando, a Gisele também, levantadora da Seleção Brasileira do Vôlei Sentado, entrou aí com a gente. Obrigado olha, eu tenho uma passagem com a Dirce sensacional, porque a Dirce era gestante e ela treinou com a gente, fez parte física, até pertinho. Aí depois, quando for a live dela, que eu não sei se eu vou conseguir assistir, pergunta para ela qual foi o desenvolvimento da filha dela, do filho, acho que é filha, né? Filha. Ela treinando, fazendo atividade física, né? Tudo que ela passou, se foi bom para ela, que vai ser uma resposta muito importante para mim. Tá, já está anotado aqui. Cláudio, pergunta da Cris aqui. Cris, obrigado pela pergunta, por estar com a gente aqui. Quais as novas tendências para o desenvolvimento tático nos jovens atletas? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Não tenho mesmo. Eu nunca fui muito fã de tática, né? Eu nunca estudei tática. Eu gosto de estudar a parte técnica, né? Para mim, tática é o seguinte: é a gente poder desconstruir o que o oponente vai fazer. No caso do vôlei, como que a gente desconstrói? Com bloqueio e com uma boa defesa. E para construir, eu vou fazer um sistema de ataque onde o outro time não esteja preparado, seja com bloqueio ou posição de defesa. Agora, a criatividade a gente tem que exercitar. Então, para desconstruir, no meu ponto de vista, o tático, eu tenho que ter uma boa técnica. Então, eu tenho que estar muito bem nos fundamentos de defesa e de bloqueio. E aí eu vou fazer uma chamada especial que eu vou falar, que agora eu vou trazer lá para a criança. E eu sempre falo isso nos nossos cursos da CBV. Para mim, é inadmissível uma criança alta já começar a treinar como central. Se essa criança é alta, ela tem que ser treinada como levantador, como ponteiro, como oposto, como central. Se ela tiver mais habilidade como central, tudo bem, mas ela tem que fazer os outros. Porque ela vai ter que se desenvolver como passadora, ela vai ter que se desenvolver com uma boa cobertura. Então, a parte tática vem da parte técnica. E a gente não pode talhar
esse desenvolvimento da criança, porque a gente quer ser campeão do mirim, campeão do infantil, campeão do infantil. Isso, para mim, é um absurdo. Todos os atletas têm que passar por tudo. Todos. Eu lembro a Denise falando que ela achava que o melhor dela era bloqueio, né, e o ataque. E ela não era tão boa lá atrás, mas ela treinava e se desenvolvia. É aí que a gente vai estar desenvolvendo a parte cognitiva da criança, né, da criança, porque ela vai ter que pensar posicionamento de perna, relação de perna e braços em relação à rede, onde que vem a bola. E claro que tem que ter um bom treinador para isso, para estar enxergando isso. Mas é desafiar a criança a fazer tudo e não selecionar prematuramente que posição ela vai jogar. Isso eu sou totalmente contra. Ah, é baixinho, já vai ser líbero. E, por exemplo, eu acompanho nos Estados Unidos, acompanhava até pouco tempo o college, o universitário. Hoje eu acompanho mais as escolinhas, né? Que tem os clubes, que num final de semana tem 100 equipes com 5, 6 mil jovens jogando. E já tem crianças lá de 9, 10, 11 anos que só treinam como líbero. Umas que só treinam, eu acho um absurdo isso. E eu falo para eles, né? Aí eles falam, mas o pai inscreveu a criança para ser líbero. Eu acho isso absurdo. Eu acho um absurdo. Porque essa criança pode se desenvolver daqui 2, 3 anos, quando tem o aprimoramento neurológico, estrutural, né, motor, ela pode dar um clique e se tornar uma atacante, por que não? Se a gente for ver os nossos levantadores, Maurício, Fernanda, todos eles fizeram outras posições, né? Outros esportes, né, grandes vencedores, fizeram outras modalidades. Então, a parte tática tem a ver com tudo isso, com essa formação. Acho que respondi de uma forma não como ela queria ouvir. Beijão, Cris, tudo de bom para você, viu? Ela complementa aqui, Cláudio. Como usar a neurociência para treinar a tomada de decisão do atleta? Mas é a todo momento. É você criar situações que ela tem que tomar decisão, a gente está tomando, né? A todo momento que você cria situações diferentes, certo ou errado a resposta, você está tomando decisão. E o mais legal é isso, é você não falar o que é certo. Você cria a tomada de decisão, faz ele perceber o que é o certo e errado, porque aí ele aprende. Se você fala, é uma informação que cria situações para tomar decisão. Por exemplo, numa bola, né? Eu vou jogar uma bola que ela podia ser espirrada, aí o jogador vai lá e quer forçar o ataque. Pô, o bloqueio pegou. Então, na próxima, olha, qual é melhor? Eu vou colocar uma bola nessa mesma situação, tenta atacar para a paralela. O bloqueio está ali, então tenta na diagonal. Aí até ele vê que não, a melhor forma é dar uma espirrada na bola. O jogador que tem que experimentar para tomar decisão. Então são as experiências que vão levar à tomada de decisão correta. Sem experiência a gente não toma. É impressionante isso. Quando a gente estuda, né? Qualquer um, eu, você, eles que estão... Quando você lê, tudo aquilo que você aproveitou é muito pouco. Porque é uma informação que não é vivida. Ela não está incrustada no seu neurônio. É isso que é importante. Quanto mais você vive, olha que bacana, foi excelente pergunta para eu lembrar do seguinte. Quanto mais experiência motora você vive, mais mielina você forma no neurônio. E quanto mais mielinizado o neurônio, mais corrente elétrica vai passar ali. E o mesmo neurônio que faz um gesto motor, nesse neurônio está passando ali também a temperatura que estava o corpo naquela hora, a pressão da bola, qual foi a velocidade que eu impactei na bola, o que eu fiz de parte emocional. Então, esse neurônio ele vai se fortalecendo, ele vai sendo uma cadeia cada vez maior de informações. E isso é a memória. Quando a gente fala que o músculo, né? Olha, memória muscular. Na verdade, o músculo não tem memória. Quem tem memória é o neurônio que leva para o cérebro. A memória está aqui. Quanto mais estímulo eu der, mais forte eu vou estar criando essa memória, eu já vou ter a tomada de decisão certa. Vai chegar uma hora que eu já passei por... Esse circuito já passou tantas vezes que eu não preciso mais pensar para fazer. A bola veio, eu já dou uma espirrada. Ou então eu dou uma largadinha, já por experiência. Então, o que a gente tem que fazer? Quanto mais vivência diferente, mais eu vou estar melhorando essa memorização e tendo novas concepções, né? Eu vou estar enxergando o que eu posso fazer de diferente. Legal, Cláudio. Seguindo aqui, pergunta da Paty Rufino, se você poderia falar um pouquinho sobre a relação da neurociência com a obesidade.
Muito interessante também. Ó, quando a gente fala no cérebro, o cérebro recebe informações do corpo todo, ele administra tudo isso e coloca a resposta para a gente fazer o nosso dia a dia, né? As nossas atividades. O teu cérebro, na verdade, ele recebe informações desde que desde que foi concebido, né? Formou o cérebro, ele já começa a receber informações. E a gente acha que todas as informações são apenas do cérebro. E já se sabe hoje que a gente tem um segundo cérebro, quando a gente vai falar na parte de nutrição, que é o intestino. O intestino produz substâncias, né? Produz alguns neurotransmissores que vão até o cérebro sinalizar, por exemplo, que eu já estou saciado. Então, tem leptina, é um hormônio, é um neurotransmissor também, que sinaliza que eu já estou saciado. Por exemplo, eu posso ter um desbalanço de alguns neurotransmissores e estar a todo momento achando que eu preciso comer. E esse desbalanço neurológico, neural, é observado também pela vamos dizer assim, neurociência, mas é neurologia. Então, hoje já se sabe que existe uma relação muito grande de todo esse sistema nosso digestivo, do intestino e do cérebro. Então, a obesidade é uma doença, todo mundo sabe disso. A obesidade é uma doença que ela não é só física, ela é somática, né? Não é só somática, ela é emocional também. E o desbalanço emocional, eu não quis falar no começo, mas vamos falar agora. A gente tem uma região aqui que fica no sistema límbico que chama amígdala, né? A amígdala não é a amígdala da garganta, é a amígdala. Ela tem uma importância fundamental para o nosso corpo, que é a reação de alarme. Então, vamos fazer um comparativo aqui. Se a gente está aqui, de repente a gente escuta uma explosão muito grande. A amígdala, ela é sinalizada na hora com aquele barulho. Barulho de explosão lembra o quê? Lembra guerra, lembra incêndio, né? Explosão lembra isso. Alguém que morreu, está pegando fogo, não é coisa boa. Então, na hora, a amígdala estimula, manda um jato de hormônios para a gente, como, por exemplo, a adrenalina. E a adrenalina, o que ela faz? Ela aumenta a pupila, porque a gente precisa enxergar melhor, né? Diminui a temperatura externa, porque eu preciso ter energia dentro do corpo para reagir a isso. Eu fico paralisado por alguns segundos, sabendo o que eu vou fazer. Sistema digestivo, na hora para, porque para que eu vou digerir? Eu preciso de energia para reagir àquilo ali. Sistema reprodutivo para. Tanto que você toma um susto, o que acontece? Na hora amolece a coisa ali. Então, porque eu não preciso reproduzir agora. Aí, essa informação é emocional, ela está no sistema límbico. E aí vai para o nosso cérebro aqui, né? Para o pré-frontal, para dizer o que eu vou reagir. E aí eu tomo a decisão baseado na minha emoção. Ou eu vou ficar parado, congelado, ou eu vou fugir, ou eu vou ver o que é. Então, são as três reações que a gente tem, né? A reação de fuga, reação de ficar parado, ou eu vou reagir àquilo. Isso acontece de uma forma assim, de acordo com a sua experiência de vida emocional, você toma a sua reação. Isso acontece no jogo, acontece a toda hora. E esse sistema que a gente tem todo, ele regula as nossas emoções. E muitas vezes a gente está num estado emocional que a gente não está equilibrado, que a gente está nesse nível de tensão muito grande. Quando a gente está com esse nível de tensão, de alarme, né? Eu não durmo direito, né? Que é o estressado, né? Eu fico com fome, né? Então desbalança. Então muitas vezes eu sinto fome, muita fome. O meu centro de fome não recebe a informação que aquilo que eu comi já está saciado. Só que não é tão simples assim, porque lembra que eu falei para vocês que os nossos neurônios são construídos, né? Novos neurônios nascem, assim como vários neurônios morrem também a todo momento, né? E a gente precisa pensar no nosso gene. Então, eu vou dar um exemplo. O Douglas tem os olhos castanhos. Não tem como eu mudar o gene dos olhos castanhos do Douglas. Mas tem muitos genes nossos que só são estimulados com o meio ambiente, que chama expressão, né? Vou dar um exemplo. Se a gente não toma sol, né? Por exemplo, eu posso ter alguns genes dizendo que eu posso ter câncer de pele. Mas se eu não tomo sol, se eu tenho uma vida adequada, com boa alimentação, esse gene meu não vai ter expressão para desenvolver o câncer, né?
E algumas pessoas têm algum gene defeituoso e tem um número desse gene, não vou falar, são vários códigos, para você ter excesso de fome, para você ter um desbalanço emocional. Então, tem genes específicos que a ciência está descobrindo hoje, que esses genes fazem esse desequilíbrio. Então, a doença, a obesidade é muito complexa. Ela tem muito a ver com o ambiente, né? Com esse ambiente que falam que é obesogênico, que é falta de atividade física, excesso de alimentação, de alimentos ultraprocessados, que são os industrializados e que não produzem nada de bom para nós. Por exemplo, os refrigerantes, esses enlatados, né, que tem muita substância que não agrega valor para nós. O que a gente precisa comer são os alimentos naturais, as frutas, legumes, né, todos os macronutrientes, os micronutrientes, né, os minerais, as vitaminas, que estão nos alimentos normais. A gente não precisa disso. Então, tem os alimentos obesogênicos. Existe, que eu acho que é um fator muito grande, que é o sedentarismo nosso, que a gente não faz nada de atividade física, né? E aí vocês vão ver que a relação da neurociência está em tudo isso. Porque o equilíbrio emocional nosso, ele é muito bem-vindo com uma alimentação adequada. O equilíbrio emocional nosso é muito bem-vindo quando a gente dorme bem. Quando a gente come bem. Então, a neurociência pode... Não a neurociência, mas ela estuda essa regulação. Então, o dormir bem, o comer bem, fazer atividade física, você já equilibra a parte emocional, que vai estar facilitando o controle da obesidade. E aí é importante falar da meditação que eu citei, né? Quando a gente faz atividade física, a gente estimula alguns neurotransmissores que são essenciais para o relaxamento, para o prazer, para a motivação, que você sente prazeroso, dopamina, né? E outros mais. E quando você faz atividade física, você também estimula os neurônios, os neurotransmissores que baixam a fome. Então, quando você faz atividade física, você perde a fome pela atividade física. Quando você dorme bem, você também diminui o teu estresse. Olha, o estresse, a gente falou de um hormônio, que é o cortisol, e o cortisol aumentado pode te levar à fome. Então, quem dorme mal, normalmente tem mais fome. Quem está acordado no período da noite, que está escuro, que a gente deveria estar produzindo melatonina, que vai levar ao descanso, eu tenho fome. Então, olha como o desequilíbrio do nosso ciclo, que é o ciclo circadiano, também estimula a obesidade. Isso a neurociência estuda. Então, é muito complexo. Não dá para falar uma coisa só, né? Mas é um todo que leva a gente aí a falar o seguinte, gente. Hábitos adequados, hábitos saudáveis de vida, né? A gente tem que procurar equilibrar sempre. Deu para resumir? Perfeito. Cláudio, já foi meia hora. Já foi meia hora da live. E tem pergunta aqui ainda. A Dirce, que agora é psicóloga, né? Depois que parou de jogar, Sim. fez psicologia, diz que está começando a estudar neurociência. E ela pergunta para você se aprende-se com a experimentação. Mas não tenha dúvida, né? O cérebro, né? Quanto mais experiência tiver, mais conexão neural você vai fazer. E quanto os experimentos diferentes, quanto mais experimentos diferentes, mais conexões você vai promovendo. E se for experimento físico, mais ainda, porque os neurônios motores estão no corpo inteiro. Eu estou mexendo aqui, eu estou trabalhando o córtex motor. Então, quanto mais experiência que a gente tiver, mais experiência motora, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo mais e vai tendo melhor tomada de decisão. Não tem a menor dúvida disso. E existem vários trabalhos e estudos mostrando que as crianças em fase escolar precisam desenvolver jogos, precisam brincar para desenvolver não só a tomada da decisão, mas também para saber o momento certo de escolher. As crianças, um experimento que é clássico, a criança que brinca, o ideal é fazer vários intervalos na aula, né? Não é um intervalo só, é ter 2 aulas, um intervalo, 2 aulas, um intervalo, mais 2 aulas. Por quê? Porque nesses intervalos ela fazer atividade física. Quando ela volta para a aula, ela vai estar com o seu córtex motor estimulado. Com isso, todo o mapa neural está ativo. E se ela fizer brincadeira durante a atividade motora, de desafios, por exemplo, brincadeira, pega-pega, seja atividade aeróbica ou essas de curta duração de estímulo motor, principalmente a parte cognitiva, né, que é de tomada de decisão, vai estar aberta.
E eles fizeram um estudo mostrando que as crianças que fazem atividade física depois vão para a aula, e aquelas que não fazem, quando o professor está falando alguma coisa, e é uma coisa importante, a criança que praticou brincadeira, ela toma a decisão de anotar. E a criança que não faz, ela fica tão lerda, ela tão lenta, que nem a anotação do que o professor fez, ela faz. E existem vários programas. Eu conheci um programa na Dinamarca, que no intervalo, é outra história, né? Descia uma tela e uma criança tinha que fazer uma coreografia pequenininha com música. Eles davam uma música, a criança fazia e os outros repetiam aquela coreografia. Ou seja, era uma coisa lúdica e inédita, porque a criança ia fazer uma coreografia e as outras não viram. Então, olha o ineditismo disso. A criança ia ter que tentar imitar aquele movimento. É tudo novo. Então, isso cria mais conexões neurais ainda. E nos Estados Unidos tem uma doutora chamada Caroline Leaf. Kinney, doutora Lina Kinney. Ela é uma psicóloga infantil, neurocientista, fera. Ela tem um programa chamado Brain Gym. E ela desenvolve atividade motora com as crianças em escola, justamente para estar desenvolvendo esse lado emocional e cognitivo. E sempre com ritmo, né? E o ritmo é impressionante, né? A audição nossa, se você colocar qualquer música perto de uma criança, você vê que ela fica se movimentando, porque entra nessa conexão que a gente tem, essa vibração energética com os ritmos. E isso leva você a aprender melhor. Então, a criança que aprende ritmos, aprende música, o lado cognitivo dela também, de tomada de decisão, vai ser melhor. Então, a música é imprescindível também, que tem a parte motora junto, né? Batida, né? Ou tocar alguma coisa. É muita informação, né? Bastante coisa. Uhum. A Josi entrou aí com a gente também. Beijo, Josi. Já vi sua pergunta, Diogo. É a minha filhada. Já vi sua pergunta, Diogo. Já chego nela, tá? O Diogo é técnico lá no Rio de Janeiro, tá aqui com a gente também. Tá? Tem acho que 2 antes da sua, já chego na sua. Abraço, Diogo. Cláudio, pergunta do DN Handball. Tá. Como lidar com um aluno que vem tendo problemas familiares e acabam prejudicando no rendimento em quadra, visando que a parte familiar não temos acesso, mas é nítido que está afetando a parte emocional? Só tem uma coisa. Não cabe mais para mim hoje a gente cuidar de um atleta como jogador. Não dá. O atleta é um ser humano. A gente precisa cuidar do todo. Então, tem que ter alguém para fazer um trabalho que vai além do jogador para cuidar desse ser humano. Porque essa pessoa que vai ter o desempenho técnico, tático, ele não vai conseguir ter o desempenho técnico, porque aí a parte emocional dele não vai deixar. É em conjunto. Vocês vão ter que cuidar desse ser humano. Não, porque o jogador é o todo, não tem como. Não vai ter rendimento mesmo, né? Ou levar ele para fazer uma terapia, né? Eu acho que o aconselhado é isso, né? Fazer um trabalho terapêutico com ele, para que ele consiga enxergar isso, né? Consiga superar essa dificuldade que ele tem familiar. A primeira coisa é isso, é o atleta com ele, né? E depois o atleta com a família. Mas tem que ter um trabalho terapêutico, sim. Contratar a Dirce, que está aí como psicóloga, já para fazer um trabalho com ele, né? Mas precisa, viu? Não tem como separar. Para mim é evidente hoje. O atleta não é uma máquina mecânica de gesto motor, é um todo. E o todo se cuida com o todo. Isso aí. Seguindo aqui, Cláudio, pergunta do Tony Stadler, lá de Tararé. O que você acha dessa nossa nova geração com base na relação de tomada de decisão, devido que elas estão brincando menos e com muito mais tecnologia, né? Muito mais celular, videogame, computador e brincando muito menos. Isso vai afetar essa tomada de decisão no futuro dessa geração? Com certeza vai. E o pior não é a tomada de decisão concreta, é a emocional. Esse, para mim, é o pior ponto. Porque a tomada de decisão através das brincadeiras, dos jogos, né? A gente tem outras experiências que podem ajudar a criança. Agora, do ponto de vista emocional, esse é o maior problema, porque essas crianças são egoístas, egocêntricas, né? Elas não têm convívio com os outros e a criança precisa se desenvolver com e a partir do próximo. Então, a criança precisa ter esse... nós somos mamíferos. O mamífero se desenvolve a partir da brincadeira, do jogo. E é com o próximo, é com o primo, com o amigo, com o colega.
E hoje os pais têm alguns têm uma super proteção e outros têm os desleixos. Quando eu tinha atividades, há um ano que eu já não tenho mais atividade em escola, consultoria em escola, mas foram inúmeras vezes que a gente estava fazendo atividade com as crianças em escola, acabava a atividade e a criança ficava esperando o responsável ir buscar. E o responsável não ia buscar, demorava muito, né? Aliás, o irresponsável, porque essa criança não tinha esse lado emocional de comprometimento com quem eram os seus responsáveis. E isso vai fazer, cria um impacto socioemocional muito grande, né? Dessa criança com ela mesma e dessa criança com a sociedade. Mas isso é sem dúvida, e desde pequenininho. As escolas hoje, e é visível, que os coordenadores pedagógicos e os psicólogos, eles atendem muito mais, mas muito, muito mais, do ponto de vista emocional, a criança como sendo uma criança, do que a criança como sendo um aluno. Né? O psicólogo e o coordenador pedagógico da escola estariam ali, teoricamente, para conduzir o processo pedagógico de ensino-aprendizagem. Mas eles conduzem muito mais do lado de terapia familiar, de terapia da criança, por falta de tudo isso. E não tenha dúvida que a gente vai ter uma deficiência de líderes, uma deficiência de pessoas maduras, né, para tomada de decisão. Isso é uma coisa correta. Assim como do ponto educacional. A gente está falando do ponto de vista socioemocional, mas do ponto de vista educacional também. Eu vejo hoje que há muitos e muitos jovens que fazem faculdade, eles não têm a parte literácia, de escrita, de fala, né? Por uma falta de estímulo nesse aspecto, que é literácio, de escrever, de falar. Então, junta a falta da educação, né, escolar, de escrever, porque a escrita é imprescindível para a parte motora da criança. O cérebro se desenvolve com a escrita. Enquanto a gente está escrevendo, que é o movimento da escrita, você está rememorizando, você está lembrando tudo aquilo. Então, o gesto motor de escrever é essencial para você formar a conexão e a memória de longo prazo de toda aquela ideia que você teve. Então, a escrita é essencial. A criança não escreve, não desenha, não brinca. O desenhar, você estimular a criatividade no desenho, na pintura, você está formando conexões de criatividade num aspecto de você ampliar o seu horizonte. Então, ler é importante, escrever, desenhar, tudo isso tem que ser feito. Né? Então, os movimentos, né? O movimento de escrita é importante. Então, olha quanta coisa que a gente tem que fazer com as crianças, né? Com os pais, estimular as brincadeiras, né? E aí entra tudo. Aquela brincadeira sentada, mas a brincadeira com movimento é essencial. Os jogos, né? Ganhar, perder, ensinar que eu não vou ganhar sempre, né? Tem um que é maior, tem um que é mais forte, tem um que é mais alto. Isso faz parte da vida. E a gente tem que aprender desde cedo, né? Não precisa esperar chegar com 17 anos para o cara saber que agora ele tem que tomar conta da vida dele, né? É nesse sentido. Perfeito. Cláudio, seguindo aqui, pergunta do Tony Coelho, da City RH. Tony, puxa vida, Tony é um psicólogo, é um grande jogador de badminton, badminton, olha, fugiu, paddle. Squash? Paddle. Paddle. Paddle e squash, os dois. Paddle e squash. Grande amigo, um grande abraço, Tony. Cláudio, fale sobre a possibilidade de utilizar treinos visuais, já que o isolamento não permite fazer treinos técnicos. O isolamento permite fazer treino técnico, ele só não permite fazer o treino técnico com outra pessoa, dependendo da mobilidade. Por exemplo, basquete, dá para você fazer dribles. E hoje eu dou consultoria com uma equipe que chama Rocks, de Votorantim, que é sub-14, e semanalmente a gente monta um vídeo com os trabalhos que vão ser feitos técnicos e com a parte física. Eu coloco isso no YouTube, a gente manda para eles, eles recebem e fazem na sua casa. Então, o treino técnico dá para fazer. É necessário fazer o treino técnico. O treino visual, ele está muito mais voltado para a parte mental, não para a parte motora, para a parte mental e de você fortalecer principalmente a parte emocional. Então, depois que você desenvolveu a parte motora, depois da parte motora, a parte mental é importante. Se você não tem, eu vou dar um exemplo, eu não jogo futebol, aí eu vou ficar pensando no meu lado mental do chute que eu vou fazer, um chute de voleio. Mas eu nunca experimentei o movimento. Eu não criei a conexão de pensar o movimento desce pelo neurônio motor, vai até as fibras musculares, eu faço o chute,
bati na bola, tem pressão, velocidade, força, temperatura, volto, né? Toda essa sensação volta pelo mesmo nervo motor, vai para o cérebro, eu assimilei isso, guardei para fazer o próximo. Se eu não tenho isso, eu estou imaginando o movimento. Então, o treino mental, eu tenho que ter essa vivência motora, porque não tenho como eu criar, é uma suposição. Então, quando eu tenho já vivenciado, eu tenho essa conexão, eu tenho na mielina, em todos os neurônios, eu já tenho isso estabelecido. Isso é uma conexão que o RNA está lá firme, isso é estrutural, não é ideológico, tá? Isso é físico, está memorizado lá, o RNA está memorizado ali desse movimento. Então, a visualização é muito importante depois que você fez isso. Se você faz sem a parte técnica, é só imaginação, mas não está estruturado, você não vivenciou. Esse é um elo que não é legal, porque você até pode pensar no que você vai fazer, vou estar vivenciando, vou estar pensando, até posso criar situações de meditação para isso, mas é ilusória, né? Ela não vai ficar na memória de longo prazo, eu preciso vivenciar. Por isso que é importante, a gente viu o Michael Phelps, por um bom período, ele treinou todos os dias, 7 dias por semana, anos. Só que tinha dias que ele não fazia treino físico, ele não ia para a piscina, ele fazia o treino mental, visualização. Então ele estava lá na prova, tem dia que era treino de prova, tem dia que era treino de largada, tem dia que era treino de virada. Então, o treino mental é importante, faz parte de todo esse conjunto. Mas é uma parte só. Então não é porque a gente está isolado que a gente não vai fazer. Você no pádel, você no squash, trata de pegar uma bolinha, raquete e fazer o treino técnico. O que der para fazer na parede, mas tem que fazer o movimento. Você, como é um cara experiente já, então dá para você fazer o treino mental como um paliativo, mas ele não vai agregar novidade porque a gente precisa ter essa conexão neural. Show de bola. Cláudio, pergunta do Diogo, técnico lá no Rio de Janeiro. Existe alguma diferença entre treinamento de força e treinamento aeróbico a nível de ativação dos neurônios? Diogão, grande abraço. Semana que vem eu estou com você no Rio, Enego. Vamos lá, hein? Né? O neurônio não sabe o que está acontecendo, tá? O neurônio motor, por exemplo, ele recebe estímulo para mandar ter uma contração muscular. Então, o músculo está sendo ativado pelo neurônio para fazer a contração. O sistema energético que está sendo usado lá dentro, se a fonte de energia vem de uma atividade aeróbica ou se vem de um trabalho anaeróbico, o neurônio ele tem que mandar o estímulo elétrico dentro do neurônio o estímulo elétrico. Entre cada neurônio, o estímulo é químico, né? E aí tem os neurotransmissores e vai ter a condução nervosa. Se é aeróbico, se é força, não importa. A condução neural chega lá. O músculo vai receber o estímulo da mesma forma. A fonte energética que vai ser diferente. O trabalho aeróbico vai receber muito mais por via aeróbica. E o treino de força vai receber a fonte energética muito mais pelo lado anaeróbio alático. A diferença é a seguinte: a fibra muscular, quando ela recebe o estímulo, existem fibras musculares que são mais voltadas para o aeróbico, são as fibras do tipo 1, e tem as fibras musculares do tipo 2B e 2X, que são mais voltadas para velocidade e força. Essas fibras musculares, elas são inervadas, muitas vezes, pelo mesmo neurônio. Muitas vezes, não. Só que tem o seguinte, que é uma coisa interessante. A fibra aeróbica, ela é muito mais estimulada, porque a gente faz muito mais atividade aeróbica durante o dia, do que a de força. E poucas pessoas têm uma capacidade, têm uma quantidade de fibra de velocidade do tipo 2x muito grande. Mas o neurônio que está estimulando a fibra, o neurônio chega, ele estimula um feixe de músculos. O neurônio está chegando lá, ele vai estimular aquele grupo aquele feixe de músculos de miofibrilas que ele é responsável, seja de força ou seja aeróbico. Então a gente tem os neurônios chegando para estimular a fibra muscular. Pode ser que seja uma atividade aeróbica, pode ser que seja de força. Mas um neurônio vai chegar e vai ativar uma unidade motora, que tem um tanto número de fibras miofibrilas. Ele vai estar estimulando lá. Se a gente fizer uma dissecação, dá para saber, né, que neurônio que está lá para a fibra muscular, que vai fazer só força ou não. Mas no dia a dia,
todos são estimulados. Quando a gente precisa fazer força, o neurônio que tem aquelas células que não são utilizadas quase do tipo 2x, vai chegar lá, tá? Acho que eu respondi, não sei se... que é muito específico, né, para falar aí nessa parte cinesiológica. Aí o Diogo fala semana que vem se eu respondi ou não. Cláudio Roberto Caverna, ele está perguntando primeiro aqui se nós vamos disponibilizar essa entrevista depois dessa live depois. Roberto, esse aqui é um projeto que é o projeto Resgatando a História do Voleibol, para sempre moça, em homenagem ao Leite Moça, que o Cláudio foi preparador físico. Hoje é a última live da primeira semana e nós vamos disponibilizar no YouTube, provavelmente na segunda-feira, no canal LVSR Voleibol, junto com a entrevista da Josi, da Ricardo e da Denise. Então essas 4 entrevistas vão estar disponíveis provavelmente na segunda-feira nesse canal do YouTube. E ele te pergunta aqui, treinar vôlei com música é bom para desenvolvimento técnico do atleta? Eu vou responder assim, você joga vôlei com música? Não, é específico, então não desenvolve, né? Você pode até usar música para você estar se distraindo, mas você tem que criar as conexões iguais ao que tem no jogo. Se você falar assim para mim, olha, num treino técnico-tático, eu posso colocar barulho, torcida, para simular o que acontece no jogo, aí eu vou dizer que sim, e barulho alto, porque aí você vai estimular a concentração, você vai aumentar a sensibilidade auditiva para ouvir o técnico, aí é uma característica específica de jogo. Agora, só a música por si, para o vôlei, não. Eu diria que a música é importante quando é criança, para desenvolver as suas habilidades e ritmo, quando bebê, mas não para o vôlei em si, porque não cabe no jogo do vôlei a música, não tem relação direta. Mas pode ter barulho, sim, no jogo, né? na parte de decisão tática. Aí eu concordo, sim. E se você quiser fazer um treino que você estiver fazendo aeróbico, por exemplo, como relaxamento, não vejo nenhum problema. Agora, no treino de força, por exemplo, e de velocidade, eu já não gosto. Porque você tem que estar altamente concentrado para fazer força e velocidade. Você tem que ter todos os seus neurônios voltados para fazer aquilo ali com maestria perfeita. Então, não pode ter nada que te desconcentre. Perfeito, Cláudio. Cláudio, então, essas são as perguntas que foram enviadas aqui. Nós conseguimos responder todas. Também já está vencendo a segunda live. E o Sorol falou que não vai ficar para a terceira, porque senão vai ter que sair comprar mais uma caixa de bombom, que ele já detonou uma inteira. Só lembrando... E eu só na água aqui, né? Então, nós dois, né? Sorol. Só lembrando que semana que vem nós temos a Dirce na segunda, Silvana na terça, Karen Rodrigues na quarta, Fernanda Venturini na quinta e o Luiz Omar no sábado. Então esperamos todos vocês na segunda às 21 horas para bater um papo com a Dirce aqui, tá? Cláudio, eu só vou colocar mais a última pergunta aqui do Tony Coelho. Aí eu peço que você responda de forma meio rápida, porque senão vai esgotar. Já faça seu encerramento, suas considerações finais. Te agradeço muito. É um prazer estar aqui com você, é um prazer ser teu amigo. E espero que tudo isso passe logo para a gente tomar um café na Nova Santa Crema, que eu ainda não conheci, né? Então, obrigado por tudo, Cláudio, até hoje, nesses 26 anos de convivência e amizade, tá? E deixo para você responder a última pergunta dele, que ele pede para você falar sobre a influência da exaustão ou mau preparo físico para o gesto técnico perfeito. Abraço, Cláudio. Primeiro eu vou agradecer você também, Douglas, pela oportunidade que você tem dado sempre, né? Nós somos amigos, nós somos profissionais, né? A gente tem que ter uma relação de amizade e profissionalismo, né? E das duas partes, você tem sempre sido correto, muito bacana, continue assim, sabe? Eu gosto de você como pessoa e como profissional também, tá? E vamos estar junto aqui. Aproveito para dizer que eu tenho um site que a gente não divulga muito, é www.bacci.pro.br. E lá eu divulgo algumas coisas, né, da Silvia e minha, e no canal no YouTube que eu coloco lá, eu faço parte de um programa chama TV Mulher, é um programa de doação em prol do Lar Casabella. Esse programa é da TV Votorantim, é um programa semanal ao vivo às quartas à tarde. Eu faço uma livezinha lá de 3, 4 minutos que eu falo alguma coisa, né? E no canal meu do YouTube, Cláudio Bassi, eu coloco todos esses conteúdos, né? As nossas lives aqui eu coloco lá, alguns conteúdos do basquete, de programação. Então, quem se interessar em entrar aí também vai encontrar alguma coisa lá. E, Tony,
Falando com o pessoal que eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né? E eu não estou em time nenhum hoje, né, profissional, eu não falei isso no começo, por falta de oportunidade de ter uma estrutura adequada pagando bem, né? Porque para sair de casa com 56 anos depois de 2, 3 meses de projeto acabar, que é o que acontece na maioria dos esportes, dos projetos aqui, não vale a pena. Então, é melhor eu me dedicar a muitos do que a um só, com a incerteza de dar certo, né? Mas se tiver uma oportunidade de, como consultor, de ajudar, estou à disposição. E, Tony, sem dúvida que a parte motora é essencial, porque existe uma relação muito grande, né, de armazenamento de energia. Você vai me falando do tempo, viu, Douglas? De armazenamento... Você tem 4, Cláudio. Tá, beleza. Vai falando aí 3, 2, 1, 30. Tem uma relação muito grande de armazenamento de energia muscular e de desempenho. Então, se o atleta não tem um armazenamento de energia nos grupos musculares ou nas células necessárias para fazer um movimento técnico, isso vai ter uma complicação motora muito grande. Que ele vai do ponto de vista neural, né? Primeiro que ele não desenvolveu essa conexão, ele não treinou muito. Se ele não treinou muito, essa conexão não está mielinizada. Isso primeiro é neural. Se não está mielinizada, não chegou várias vezes, ele vai perder em velocidade, por exemplo, ele vai perder em potência. Ele vai perder na parte bioquímica, porque se não chegou várias vezes, não aumentou o número ali fugiu agora, de veias, né? De arteríolas, né? Para trazer alimento, para trazer sangue, para as mitocôndrias estarem com muita energia. Então, isso é a primeira coisa. Do ponto de vista cognitivo, se ele não treinou muito, ele não vai ter a confiança necessária para executar, porque ele não treinou, ele não teve a variação de movimentos que ele precisava. Então, começa da parte micro, que é a parte neural que não está preparada. Micro e média, a parte muscular não está preparada porque não foi treinada. Então, o cérebro não está preparado para aquilo. Do ponto de vista emocional, ele sabe que não se preparou. Do ponto de vista decisório, ele não experimentou várias vezes para o cérebro saber, olha, com a experiência emocional e com a experiência motora, eu tenho que tomar tal decisão. Ele vai ter que estar fazendo isso a todo tempo durante o jogo, porque ele não vivenciou. E uma coisa muito importante do cérebro, que é a gente estar equilibrado. Quanto mais experimento você faz, mais memória você tem, o cérebro deixa de trabalhar, porque ele já memorizou, ele não vai mais gastar energia. Então, você vai tomar o caminho que já está decidido. Agora, você não experimentou, não preparou o músculo, não tomou decisão, não experimentou novas tentativas. Vai chegar na hora do jogo, você vai ter que fazer tudo isso. O cérebro vai ter que trabalhar pra caramba. Do ponto de vista motor, do ponto de vista emocional, do ponto de vista cognitivo, o que vai acontecer? Vai aumentar o erro. Ele vai ficar cansado, ele vai ficar totalmente decepcionado, porque ele não sabe o que faz, ansioso. Para resumir, é o caos. Por isso que é importante treinar, vivenciar bastante vezes, para poder estar pronto para aquilo, né? E isso acontece com a gente como profissional também. Quanto mais você vivencia as coisas, você vai tendo mais noção, você vai ficando menos ansioso, mais seguro, mais equilibrado, para desenvolver o seu trabalho. Beleza, Douglas? Beleza, Tony? Show. Obrigado, Cláudio. Só deixando um beijão para a Silvia aí também, Cláudio, que sempre nas nossas lives está com a gente, aí sua esposa, excelente pessoa hoje, como você. Ela estava entrou no curso agora também? Entrou? Entrou e me chamou de Fred Mercury ainda. É coisa sua, só claro, pode, mas né? É a cara do Fred Mercury. Não, é homenagem a você, já falei, Magno e Fred Mercury, né? A dupla. Magno, meu. Me falava que eu era magro, que tinha um bigodão magrelo, um bigodão, cara. Era o Tom Selleck, que era o ator na época. Só que o Tom Selleck era fortão, bonitão, eu era magrelo. Então, gente, muito obrigado a todos que acompanharam com a gente. Obrigado a todos pela presença, pela participação. E deixo para você se despedir. Nós temos aí menos de 1 minuto, tá? Grande abraço, Cláudio. Obrigado mesmo. E é com você para suas últimas palavras. Não, agradecer a oportunidade. Estou sempre aqui, o que precisar, tá? Infelizmente, a vida é corrida, não dá para a gente fazer mais do que a gente consegue, né? Eu prefiro fazer bem feito. O meu ideal é fazer o melhor possível. Então, não dá para fazer em várias frentes, mas a vontade é grande. E eu queria agradecer o Tony pela oportunidade que eu tive de conhecer o pádel e poder ajudar o pádel também, a Liga Sorocabana de Pádel. Isso já faz bastante tempo também. E um beijo para todos os ex-atletas, os amigos aí do esporte. E Diogo, semana que vem estamos juntos no Rio, hein?
Isso aí. Valeu, obrigado, Cláudio, obrigado a todos. Até segunda às 21 horas aqui com a tia Dirce, tá? Até. Mamãe Dirce. É.